Olá, dissonantes, pessoas pensantes. Hoje eu trouxe uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que tem muita história de vida, viaja para um. E eu queria que vocês dessem as boas-vindas para o nosso querido Rogério Lira. Oi, tudo bem? Oi, Rô, Prazer, maravilha estar aqui. tudo bem com você? Tudo bem dentro das possibilidades desse país em que eu moro. Pois Daqui para é. frente, só para trás, como dizem, né? Então, eu não falei de onde você veio exatamente para poder deixar você se apresentar. Onde você vem, né? Você vem do Brasil, obviamente, mas onde você está. Então, se você puder, assim, quem é o Rogério? O que que o Rogério faz? Onde o Rogério mora? O que que o Rogério gosta? Rogério é comissário de bordo num país que, no momento, está sendo odiado por muita gente, graças a um presidente que a gente tem. Então, você já sabe onde eu tô, né? Precisa dizer mais. O presidente Pois usa é. Doritos como maquiagem, parece. Eu ia falar o laranjão. Peruca loira. E tem uma mulher robótica e é o dono dos tarifaços, né? Pois é, eu moro aqui nos Estados Unidos há 25 anos, sou formado em turismo, tenho 52 anos e sou de Recife, Pernambuco. Oh, que beleza! Você não tem um sotaque tão forte, mas perdeu bastante, né? Fui perdendo com o tempo, se bem que o R pernambucano tá lá, Sim, sim. eu não faço R assim, né? Eu também passei muito tempo sem estar muito envolvido com a comunidade brasileira quando mudei para cá. Estou aqui há 25 anos e por 16 anos eu me isolei por traumas, mas também pelo Sério. trabalho, pelas pessoas. Meu namorado, na época, em casa a gente só falava inglês e espanhol, eu também falo espanhol. E fui me isolando até que apareceu o Snapchat aéreo naquela época, onde me fizeram falar português todo dia. Foi obrigado, né? Foi obrigado. Foi O bom. Snapchat Aéreos, para quem não sabe, tinha na época que, né, que eu conheci o Rogério pelo Snapchat também, e nós tínhamos um grupo. Eu estava num grupo, ele estava em outro, né? Mas era o mesmo esquema. E cada um de um país diferente, a gente falava, respondia uma pergunta, né? E dessa época que eu conheci o Rogério, depois todo mundo migrou pro Instagram, né? Isso. Não tem. E o Instagram do Rogério tá aqui na tela. Para quem quiser seguir, vai seguir ele lá, o Rod_Lira. Ele posta as viagens que ele faz para vários lugares muito legais. Então, assim, deixa a gente morrendo de invejinha. Mas. e, Rô, com quantos anos você foi para. Dá para fazer a conta aí, mas vai. Com quantos anos você foi para os Estados Unidos? Você foi direto para Seattle? Seattle? Ó, gente, tem que Ciara, falar com sotaque americano, né? não, pode falar com sotaque irlandês, que eu gosto, por sinal. Eu vim para cá, eu fiz aplicação do trabalho em 99, uma companhia que contratava pessoas do mundo inteiro, mas a dona, juntamente com o marido, ela era brasileira, ele é americano, e foi por causa de uma amiga minha que já estava aqui. Eles, em 99, entrevistaram a gente, em 2000, fevereiro, eu mudei para o Alabama, estado 2000. conservador, 2000. Eu tinha Nossa. acabado de de fazer 27 anos de idade. Vivi por um período no Alabama, depois eu mudei para Pensacola, na Flórida, mas continuava trabalhando no Alabama. Numa área, o estado tem uma tripinha assim no Golfo do México, vamos deixar claro que é Golfo do México para nós. E lá onde tem muito resort, tem hotel, tem muitos restaurantes, coisa e tal. Então esse trabalho era um visto renovável e o que eu fui fazendo ao máximo que pude, depois E arrumei outras você, maneiras. você foi já de comissário de bordo ou Não, 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 foi. fui para trabalhar em área de hospitalidade, né? Em hotéis, restaurantes, fazia de tudo, absolutamente tudo. E foi antes também dos ataques terroristas, né? De 11 de Sim. setembro. Era uma outra época, era uma outra história. O Alabama já era difícil nessa época, porque a gente, apesar de ter visto trabalho, eles não queriam
dar a carteira de motorista para a gente. Então, o que, que a gente fazia? A gente ia para o estado da Flórida para tirar a carteira de motorista. Que hoje em dia ninguém Gente, pode. É. mas por que a carteira de motorista em si? Qual que era a lógica disso? Eles queriam que você ou fosse residente permanente, mas a gente tinha visto trabalho, ou você fosse cidadão, né? E como estava todo mundo lá, não era só os brasileiros, tinha gente da República Tcheca, tinha gente da África do Sul, tinha gente de vários países na Europa, também da Colômbia, Coreia do Sul e até Jamaica, mas o Alabama não queria papo com a gente. Inclusive, um brasileiro que foi tentar aprovar para eles, né? Olha, eu tenho visto trabalho, estou aqui legalmente, eu tenho até era o Social Security que a gente tem ligado à companhia de trabalho, que me permite ter carteira de motorista, mas sabe o que eles fizeram? Eles chamaram a imigração no cara e esse cara foi deportado. Isso já era o Alabama há 20 e tantos anos, né? Mas os Estados Unidos, se você for ver, ele não mudou muito, ele só ficou mais escancarado, né? Olha, depende do estado, né? Como o estado do Alabama é um estado muito conservador, eles sempre foram assim muito xenófobos, né? Se bem que eu trabalhei no estado do Alabama e meu visto ligado à companhia era no estado do Alabama, mas eu tinha que morar na Flórida porque minha carteira de motorista era da Flórida. Então, eu cruzava a Ah, fronteira todos os dias de um estado para o outro, que era apenas 35 minutos dirigindo. Mas até que é assim, né? pouquinho. É. Pouquinho era dirigir uma estrada longuíssima no meio de um bando de pinheiro, onde tinha coiote, onde tinha viadinhos, assim, a gente tem que dirigir com cuidado para não atropelar um bicho desse no meio da É. noite. Tem aquelas placas, né? Cuidado animal, né? Igual tem É, aqui. isso, no meio do breu, assim, dirigia de um É. lado para o outro. Hoje essa área está muito desenvolvida, mas na época não era nada. E tinha uma comunidade brasileira muito grande no Alabama, né? Os brasileiros falaram assim, Tinha. rodo. Tinha, e ainda tem, por sinal, hoje, até hoje tem. Por causa dessa companhia, que por sinal já não existe mais. As coisas mudaram muito depois dos 11 de setembro. Eu tô tendo um déjà vu quase que igual nessa era do Trump agora, comparado à era do Bush. Porque o que aconteceu? Quando houve os ataques terroristas de 11 de setembro, o sentimento anti-imigrante ficou muito forte. A gente, no trabalho, não era permitido falar em português ou em idioma qualquer, né, porque existiam pessoas de outros países, para não causar esse sentimento de desconforto e xenofobia nos clientes do hotel, quando houve os ataques terroristas, né? Ah, tinha um tal de um xerife lá no Alabama que o cara estava deportando assim por nada, assim. Se fosse um estrangeiro dirigindo que não tivesse o visto permanente ou a cidadania, o visto de trabalho, tá? Eles não queriam saber. Porque para você, só para explicar, você pode ter o visto de trabalho e não ser residente permanente. Você aplica depois, é um processo. E a gente tinha o Sim. visto de trabalho, né? Eles não queriam saber deportação de imediato. Hoje em dia está assim também. Só que eu sou cidadão, já há 15 anos que tenho a cidadania. Ainda assim, eu sinto um pouco de medo, eu sinto, mas eu viajo constantemente fora do país, né, por ser comissário. Mas dentro de mim, quando eu vou por prazer, assim, viajar como eu fui agora, eu passei 8 dias no México, quando eu entro nos Estados Unidos, sempre dá um pouco de apreensão, né? Será que você é um desses que vão tirar meu celular da mão? Eu fico também pensando assim, eu já não posto nada no meu Facebook sobre o Trump, já não posso expressar o que realmente sinto que está acontecendo nesse governo, porque eu tenho medo que aconteça comigo, né? E eu sou cidadão aqui. Então, pelo que a gente está vendo hoje em dia, está me relembrando muito essa época dos ataques terroristas, do sentimento anti-imigrante, da perseguição que havia contra os imigrantes na época, especialmente no Alabama, em Pensacola, Flórida também. Inclusive, a gente ouviu histórias de estrangeiros, imigrantes como eu, que foram agredidos fisicamente por falar um outro idioma. E, e hoje Nossa. em dia não está Isso eu muito não duvido diferente, nada, né? não. Eu não duvido disso, que eu vejo muito, não aqui na Irlanda nem tanto, apesar de que tá começando, mas no UK, né, de vez em quando você vê essas coisas acontecendo. Eu até digo uma coisa, sabe? Foi um período difícil, eu tinha medo. Quando passava um carro de polícia, quando eu estava dirigindo o meu carro, eu ficava tenso. Na época que eu morava lá, né, nessa região, o sul. Eles chamam de Bible Belt. Você já imagina, né? O Ai, cinturão da Bíblia. vou ficar quieta porque eu tô arrumando tanta confusão com cristão ultimamente que ó. Ah, imagina lá, para quem, ó, vou falar uma coisa também, né? Para quem é de direita, cristão, evangélico, neopentecostal, você está vivendo a época do ouro. Você está feliz, Tá melhor mas que a Santa nós Inquisição.
Tá mesmo, só tá para faltando eles. isso, né? A caça às bruxas, né? Daqui a pouco estão queimando gente na fogueira aí nas ruas, do jeito que as Mas coisas assim, vão aqui. os Estados Unidos tem um movimento neopentecostal, cristão sionista, né, que eu ainda tô com dificuldade de falar essa palavra, que ainda é um absurdo para mim, muito grande, né, eles têm praticamente eles estão dentro do governo, eles estão dentro das Então, castas maiores dos Estados Unidos, né. o Trump fez um excelente trabalho de contratar as piores pessoas imagináveis e possíveis para Sim. aconselhar ele, né? E tá nos ministérios, nas secretarias diferentes, que chama de secretaria, né? Ele só tem, assim, eu também, eu tô vivendo uma fase também que eu tô evitando até ver as notícias, Uhum. porque imagina você morando aqui, né? É uma notícia ruim atrás da outra. A última agora, mais recente, é que eles estão querendo reavaliar o caso de casamento homoafetivo que foi aprovado pela Suprema Corte, que já é lei, mas eles agora, como tem a maioria dos juízes da Suprema Corte de direita, eles vão reavaliar isso agora. São 6 de direita para 3 de esquerda. Puta Então, que pariu. quase um milhão Rapaz. de, não, é quase 1 milhão de pessoas vai perder o seu direito, Ah, né? De, terra da como se- liberdade, né. exatamente. Então, é um retrocesso mesmo. É um retrocesso que está havendo nesse país, não tem outra palavra. Inclusive, a mulher que está liderando esse movimento contra casamento homoafetivo, ela é uma. Posso adivinhar? Cristã. Cristã, casada 4 vezes. Eu acho que eu vi sobre ela no noticiário hoje. É uma hipócrita. Ela causou muita comoção quando, logo depois que foi aprovado o casamento homoafetivo aqui nos Estados Unidos, ela causou muita atenção na TV e apoio de muitos políticos conservadores, porque ela se recusou a casar pessoas homoafetivas. E ela causou isso por questões religiosas dela. Se eu fosse me casar, eu não sou casado, mas eu não queria ser casado por essa pessoa que me odia, que me odeia. Óbvio. Eu prefiro ser casado por uma pessoa que aceita perfeitamente. Então ela criou fama nacional e agora ela entrou, claro, com um apoio que ela deve ter por trás dela, por ela ter sido a voz disso tudo, para fazer esse movimento e fazer essa petição na Suprema Corte de reavaliar e anular, como foi anulado também o direito ao aborto das mulheres nos Estados Sim. Unidos, já não tem mais, né? Gente, a gente está vivendo um retrocesso. A gente está voltando a um período que a gente não pensava que fosse acontecer mais, né? É. É por isso que eu estou evitando ver notícias por sanidade mental. É isso que eu ia te falar, a ansiedade vai ficando lá no, né, na casa do chapéu, porque imagina. Olha, só dá E raiva, só dá caramba. raiva. Eu sei que nos Estados Unidos tem estados que você ainda pode fazer o aborto, né? Ou não? Olha, tem ainda situações em que se permite, mas tem estados que são mais restritos ainda, entende? Então, há estados que você pode, por exemplo, em casos de estupro, ou onde a mulher pode perder a vida, em que isso ainda pode acontecer, entende? Mas até isso, eu não estou exatamente 100% pelo que eu tenho visto, pelo que eu vi pela última vez, é que tem médicos que já têm medo disso, porque eles têm estado que considera você já um É, criminoso. Você pode ir à prisão, você vai perder a tua licença médica e você vai para a cadeia. Então, os estados mais conservadores são assim, você não pode mais. Eu diria o seguinte, vai para o México, cruza a fronteira. Eu nem sei se no Canadá pode, talvez, se o Canadá é tão progressista, né? normalmente, Canadá, essas coisas são mais tranquilas, né? Mas É, é. não Então, sei o se. Canadá aqui, dependendo de você estar dentro do país que é tão grande, né? O país é enorme. Se a pessoa tem condições de ir para cima ou para baixo, né? Ou o Canadá ou o México, É aquele negócio, vai continuar acontecendo, só que vai elitizar quem vai ter acesso a isso ou não. o que é engraçado, né? Que a gente sabe de casos aqui, de, por exemplo, políticos conservadores com as suas amantes Ah, quando elas engravidam, né? E tem que fazer o um aborto. E eles são próprio contra. Bolsonaro não queria fazer do filhotinho dele lá, Hum, o Renan, pois é, né? né? Foi
Para você ver a hipocrisia aí. Eu acho que É. a hipocrisia do lado da direita é tão grande, as mentiras, eles vivem de mentiras, né? Eles Uhum. entendem mentiras, eles comem mentira, eles respiram mentira, eles cagam mentira, desculpa a palavra. É assim que eles vivem, e a hipocrisia que existe também, né? E agora que as redes sociais descobriram que é isso que causa engajamento, né? Esse espantalho que a direita gosta de colocar, é isso que causa engajamentos, eles dão mais foco para isso, né? Então, a gente Ele, acaba. o bode expiatório, né? Que eles fazem também. Vamos jogar os problemas nos imigrantes, né? Vamos Total, isso jogar o que eu ia problema. falar. Os caras não devem ter nenhum problema na economia, nenhum problema no sistema de saúde, para eles estarem focando tanto em casamento homossexual, em aborto, mas assim, os direitos da mulher isso parece sempre foi um problema, né? E o problema não é a mulher ter o direito ao aborto ou não. O problema é o homem conseguir controlar o direito da mulher ter aborto ou não, né? Exatamente. É isso aí. Esse é o Então, grande problema. Em mulheres conservadoras não se posicionarem sobre isso. Aqui são pouquíssimas as políticas conservadoras, inclusive eu tive a honra de ter uma delas no meu Vox, sendo comissária. Conservadora, eu não posso falar o Estado, infelizmente, mas ela é contra o presidente Trump. Ela se posicionou várias vezes, ela ainda continua sendo senadora, mas eu estou vendo que as vozes hoje em dia estão cada vez mais caladas, entende? A oposição está mais calada, a pois posição dentro é, do partido dele está mais calado, porque ele está sem limites. sim. Ele me Ele é lembra um muito ditador. um ditador, totalmente. Ele prometeu isso. Olha, o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, ele prometeu. Né? Ele falou antes, ele ia ser pior do que um ditador. Ele Eu prometeu com as falei, próprias palavras. Eu falei, gente, não é surpresa nenhuma, foi exatamente isso que ele falou que ia fazer. Então, E está acontecendo. Olha, são o quê? 7 meses de desgoverno. sim, Sem falar na questão também dos tarifaços, tá? Mas só isso. Os Estados Unidos estão se isolando do mundo. E graças aos Estados Unidos, os outros países estão se unindo, inclusive o Brasil, com a China, com etc., e o México, o BRICS e outros países mais. E a questão da desdolarização também. Tem várias questões em cima disso que o Trump está achando que está arrasando, mas a gente vai virar uma Coreia do Norte. A gente vai ficar isolado do mundo, onde os preços de tudo vai ficar muito mais caro, e já saiu até uma reportagem que eu vi outro dia, que eu tive coragem de ver, que em média a gente vai pagar muito mais caro por tudo, claro, e assim vai custar mais anualmente mais de US$ 2.400, que não parece muito, mas para muita gente isso faz muita diferença anual, né? Dos preços que vão subindo, além do turismo que está reduzindo, né? Voos vai. que vêm da Europa, ninguém quer vir para cá. Aqui já teve várias, né, dos jornais já saíram várias coisas, né, falando assim, porque no governo irlandês se pronunciou a favor da Palestina já há muito tempo, né, isso daí causou um problema com o governo americano, e aí parece que teve alguns cidadãos irlandeses que tiveram problemas para entrar no país e tal. E por enquanto, obviamente, é a minoria, mas assim, a gente não sabe, né? Então dá medo. Dá medo de ir. Então, assim, é o último lugar que alguém vai comprar uma passagem para ir, né? Apesar de que a Europa abriu as pernas para o Trump, como sempre, né? Mas, enfim. Vamos aí, o que acontece é que a gente vai sentir no bolso as consequências de tudo isso, né? Ele vai estar levando o país para um lugar Uhum. que ninguém pensava que fosse. Agora, eu quero ver se isso vai durar muito. Uma coisa que eu pensei é o seguinte, ó, tudo isso ele vai sofrer as consequências, né? Porque aquela amizade que ele tinha com Elon Musk, eu sabia que aquilo não ia dar certo. Pois é, eram duas pessoas querendo uma mandar na outra, né? Ali. E aí não. Era Guerra muita de ego. rasgação de seda um com o outro, mas aquilo me cheirava, aquilo não vai dar certo, vai ter um problema entre os dois. E eu acho que em algum momento o Trump vai causar tanto dano a tanta gente nesse país que vai ter uma racha, entende? Vai começar as pessoas vão se revoltar,
as pessoas que votaram nele, eu conheço já muita gente arrependida, tá? É muita gente arrependida. Tem muita gente que não estava esperando, assim, eu não sei por que que eles não estavam esperando, porque como a gente falou, ele falou. Mas Fazendeiros, as pessoas pessoas não, que não. mas, eu acho que a pessoa tá tão acostumada com políticos que estão acostumados a prometer e não cumprirem, que aí eles acharam que as promessas iam ser, né. É, Não sei. eu não consigo imaginar isso. Assim, por exemplo, pessoas, fazendeiros nesse país que dependem do trabalho imigrante, né? Que eles votam numa pessoa que é contra o imigrante. Por sinal, vamos ser certeiros nisso, né? Imigrante latino-americano, pardo, né? Pois é. Indígena, imigrante que vem nem o México nem manda mais tanto, manda ou vem pessoas do México para cá como antes, porque os mexicanos já cansaram dos Estados Unidos. É mais centro-americano, mas assim, essas pessoas que trabalham no campo, né, que eu vejo muito aqui, você não vê os brancos ou até os afrodescendentes também não trabalham. Cidadãos americanos não fazem esse tipo de trabalho. Assim, vai que é uma família, uma fazenda pequenininha onde a família, sim, a família vai, mas assim, essas grandes fazendas aqui é só trabalho imigrante. E a gente viu casos de várias fazendas não tem ninguém para colher tomate, fruta, não tem, está tudo apodrecendo lá, Isso que eu queria te né? perguntar também. Eu vi vários vídeos, obviamente que assim, acho que depende do lugar onde a pessoa tá, mas eu vi vários vídeos dos Estados Unidos de supermercados de produtos latinos, etc. Até supermercados normais, com falta de funcionário, com falta com gente vazios, assim, até de pessoas para comprar, porque as pessoas estavam literalmente com medo de sair de casa. Aí em Seattle também tá tendo isso? Eu não percebi tanto aqui, por sinal, no bairro onde eu moro tem vários mercados de estrangeiros e tem um que é mais dedicado à comunidade hispana, que é um supermercado enorme. Eu, às vezes, vou lá para comprar uma coisinha que preciso. Não percebi tanto aqui não, mas em outros estados isso é bem mais evidente, como na Califórnia, como em Massachusetts, onde está Boston. Tem lugares que tem uma concentração muito grande de imigrantes e que eles precisam para esses lugares. Às vezes é o único mercado que tem e eles estão com medo, as pessoas estão com medo de sair, sabe? Elas não querem sofrer ataques. Já ouvi que a ICE anda por aqui também. Já me falaram, um amigo meu, o meu ex, que é mexicano, né? Ah, ele já me falou, o ICE apareceu em tal lugar, num bairro chamado Kent. Bairro não, que é que se chama de cidades, mas bairro, né, para nós. Tava lá o ICE, a gente está ouvindo isso, sabe? A gente está vendo que as coisas estão acontecendo. Aqui onde eu moro é um estado progressista. A costa oeste praticamente é, mas Sim. tem bolsos de conservadorismo, né? A maioria está concentrada nas cidades, mas você sai daqui, dirige meia hora, você está em terra trampista, Uhum. com É símbolo e normal, né? bandeira. O, o conservadorismo ele costuma demorar para chegar nos centros, né? Isso assim em Pois qualquer lugar, né? tem questões também, por exemplo, a questão aqui aqui tem, como é que chama isso? A Cracolândia, né? Que se fala lá em São Paulo. Aqui tem Cracolândias também. Aqui tem essa Sim. questão de ter pessoas. Então eles olham muito como se fosse, tá vendo? É porque é um estado progressista, porque tem um monte de gente aí drogadas nas ruas. Mas sabe o que Fentanil acontece? tá um absurdo aí, né? Tem essa questão também. Inclusive, já dirigindo para o centro aqui várias vezes, tem partes que, se você vai passar por um parque, é totalmente ocupado por pessoas que estão se drogando em plena luz do dia, sabe? É uma coisa triste e terrível. É um problema difícil de se resolver, porque o Estado dá todo apoio, sabe? Para tirar as pessoas, para abrigá-las, para dar uma educação, um curso técnico para que elas tenham um caminho. Muitas vezes elas não querem. É uma questão muito difícil de até discutir porque é uma decisão pessoal e varia de caso para caso, né? Mas a Mas vida aí assim, também às vezes é muito difícil, né? É é em muito questão trabalho. de. E aí tem um youtuber que eu gosto de assistir, ele mora na China, mas o pai e a irmã dele moram nos Estados Unidos. E de vez em quando ele vai para os Estados Unidos e filma aí, filma a China e a diferença, né? Então tem lugares, assim, ele falou que é o lugar onde a irmã, o pai moram, são lugares assim que é tipo Simpsons mesmo, né? Que eles
mas quando ele precisa ir para o aeroporto, alguma coisa assim, ele passa por lugares que, assim, a quantidade de gente morando na rua, se drogando, etc., é um absurdo. São coisas que você fala assim, nossa, eu nunca imaginei que os Estados Unidos fosse assim, daquele ponto de vista que a gente tem de TV, né? Que a gente vê tudo pela TV americana. Tem, E isso é muito triste, assim, ver. Eu vi algumas coisas e eu falei, gente, tem, sabe? tem lugares aqui que parece país de terceiro mundo, assim, não tentando fazer essa comparação, né, assim, extremamente barracas por todo lugar, sujeira em todo lugar também, né, corpos pelo chão de pessoas que estão lá deitadas, drogadas e tudo mais. Você passa por lugares assim, é chocante mesmo. E tem estados muito pobres também. O estado de Mississippi eu acho que talvez seja o estado mais pobre dentro do país, mas tem outros estados, tipo Oklahoma, tem muitos lugares por aí que é, é assim chocante ver a realidade, entende? Tem as suas bolinhas de desenvolvimento, aí você vê essas coisas que eu morei próximo, eu morei no Alabama, que está próximo do Mississippi, que depois tem New Orleans, Louisiana, Uhum. que é o estado da Louisiana. Aí Doida você pra vê que conhecer. a Louisiana vale a pena, nossa, É o único lugar, assim, que eu falo, nossa, eu tenho muita vontade de ir, é New Orleans, eu não sei como é que fala. either way, como fala, você pode falar É. New Orleans ou New Orleans, é, é fantástico. Eu ia muito para lá quando eu morava em Pensacola, são 2 horas e meia dirigindo, eu ia muito para lá. Tem muita história, tem aquele charme, né, da Europa, porque foi colonizada pelos franceses, antes pelos espanhóis. Tem a culinária que foi trazida pelas pessoas que foram É escravizadas mais em ou menos Portugal. isso que eu quero testar lá. Isso, gumbo, jambalaya, crawfish etouffee, remoulade, tem muita influência francesa também, até nos pratos. E muita comida apimentada, viu? Eu Sim, aprendi, sei. eu aprendi lá, quando eu morava no Alabama, até no hotel, a gente está mudando muito de assunto, né? Mas vou dar uma pausa Não, na não. questão. A primeira vez que fui comer na cafeteria do hotel que eu trabalhava, eu não conseguia comer aquela comida. Era Muito apimentado. tão muito apimentada. Era muito apimentada. Eu falei, qual é o ser humano que come isso? E Aí os hoje? brasileiros. Ah, não. Hoje eu acostumei também. Eu morei com um Ah, mexicano, né? 14 anos casado com um mexicano. E uma vez eu até lembro que a primeira vez que ele me convidou para comer na casa dele, ele fez um prato. Ele disse que foi o melhor prato que ele já fez na vida dele, que eu ia adorar. Quando eu dei a primeira ai. mordida, era queimar a fogo. A gente não tá acostumado, né? No Não, Brasil, não tá. Mas hoje em dia eu tô. Hoje em dia eu como comida apimentada, eu eu também, eu gosto. acostumei aqui também. Aham. E tem a questão também das pimentas mexicanas, que são várias, né? Ó, nossa, são muitas assim. E cada uma tem uma intensidade. Umas eu aguento, outras não. Para mim, a pior é a habanero, que é da Península do Yucatán. Ela é muito forte? Ela é extremamente forte. Eu até coloco quando eu vou nessa região do México, eu até ponho assim para dar como se fosse Pouquinho, picação, né? queimação, É. mas você não pode colocar muito não, senão aquilo ali é a É. morte, especialmente para nós brasileiros, né? Mas eu percebi que eu tenho uma tolerância muito maior comparada aos meus primos que não moram aqui. Sim, sim, sim. Eu mudei muito o paladar. Eu, eu, Sim. eu, eu queria só voltar 3 casas Volta, volta. para a questão que é muito comum aqui dos desabrigados, das pessoas drogadas, esse problema terrível que tem aqui, é que os estados conservadores mandam pessoas nessas condições para cá. Eles dão um banho, colocam num ônibus, vai embora para Washington, vai embora para Portland, que é o estado do Oregon aqui, né? Vai embora para Califórnia. Eles mandam essas pessoas para cá. Eles se livram dos problemas deles, entende? Então você vai para um estado conservador que você não vê, ou vê muito pouquinho, mas o que tiver, eles mandam para cá. E tem isso sim. Ah, então tem isso. E por que que eles mandam pra ir? Porque tem assistência ou simplesmente pra. Tudo bem, eu sei que é pra tirar, mas assim, eles têm alguma desculpa dizendo que tem assistência ou não? Eu acho que é aquela mentalidade de que isso é um problema de Estado progressista, que eles acham que aquela mentalidade de que o progressista não trabalha o conservador, sim, É. porque eu sou progressista, eu trabalho pra caramba, ou aquela coisa de se livrar de um problemas que eles não querem lidar, entende? Eles não têm interesse, talvez.
não tem muito interesse, não. Então eles mandam para os estados progressistas, né? Como também teve um período em que os estados do sul, que faziam fronteira com o México, mandavam seus imigrantes para os estados do norte, né? Vai para Chicago, vai para Nova York, Nordeste, né? Todo aqueles imigrantes que conseguiam passar pela fronteira, né? Eles mandaram esse problema, a gente não pode mais lidar, então vai mandar para vocês. O que essa questão da imigração é o seguinte: sendo imigrante, eu jamais vou ser contra a imigração. Eu acho que tem que ter controle, com certeza. Mesmo. Tem que ter haver um lado humanitário, com certeza, porque existem países aí que eles não conseguem viver. Eu já conheci vários imigrantes, inclusive refugiados, por exemplo, do Sudão, da Nicarágua, de Honduras, da Venezuela. São pessoas que eu convivo aqui, que eu conheço. E da dificuldades em como elas vivem nos países delas e da falta de oportunidade que têm. É uma questão que os países deveriam resolver, com certeza. Se é um problema que eles têm, que eles não têm controle, por que não esse país ajudar os países que precisam? Para que não haja isso, É que é entende? muito mais complexo, né? Que nem eu falo, essa coisa de, o país deles que tem que resolver. Sim, mas é muito mais complexo do que só o país deles tem que resolver, né? Inclusive esses países muitas vezes eles são os celeiros aqui dos Estados Unidos, né? É plantação de banana, abacaxi, Exato. é tudo que vem desses países, é a falta de oportunidade e que, sabe, e também tem a questão das drogas, que é outro problema muito sério também, né? Onde na questão do México, onde o país é completamente controlado por diversos cartéis. E há lugares no México, por exemplo, mais ao norte, um lugar, uma região que eu nunca nem visitei, tive próximo, mas não fui, que é difícil, é difícil. Então as pessoas às vezes se veem obrigadas a fugir de uma situação como essa. E para onde elas vão? Né? Elas vêm para cá. Que é um É lugar uma que questão. se vende melhor, né? Exatamente. E eu queria falar para vocês, os Estados Unidos fez uma bela propaganda por muitos anos, dizer que é o melhor lugar do mundo, mas eu sinto muito lhe dizer, senhoras e senhores, não é, não venham. Ainda Especialmente, mais agora. ainda mais agora com essa desgraça que a gente tem no poder. Tem. Eu sigo algumas pessoas que são pessoas. Que são mulheres e homens transgêneros, né? Eu tô com dificuldade de falar a palavra em português hoje. É, e, e eu sei que muita gente fala que não nem tenta ir para os Estados Unidos porque agora não vão nem deixar eles entrarem, né? Principalmente porque se você for ver a pessoa que tinha lá um passaporte que era um homem e Uhum. agora tá com o nome de mulher, tá com, né, o sexo como mulher e tudo mais, é, tá, tá, tá bem complicado para transexual aí, né? Tá, a comunidade trans cada vez mais perdendo os direitos, né? A questão do alistamento nas Forças Armadas são pessoas extremamente qualificadas, né? Só porque você é uma Pois pessoa é. trans, você não tem direito de participar, né? Ou também essa questão dos esportes, que é um assunto complicado também. A comunidade Daí já é um trans pouquinho mais representa menos, complicado, né? representa menos de 1% da população, é uma coisa que eu não posso nem falar muito, acho que talvez eu não tenha lugar de falas. Mas eu acho que é o direito a ser reconhecido apenas como ser humano, entende? Você o direito de ir e vir. O direito de ser quem você é e poder É, ser um ser humano, ir e vir, como você disse, né? é aquela questão, né? A Constituição daqui que garante a liberdade a todos que moram nesse país. Como é que a gente vai tirar a liberdade de uns ou oferece para uns e não para outros, né? A minha liberdade de querer casar com quem eu quiser não está garantida pela Constituição. Por que isso vai ser tirado de mim, né? Ou a E o, liberdade de uma pessoa e o querer que isso transicionar. impacta na vida das pessoas? É isso que eu não consigo. Mas quando você pergunta para alguém assim, mas por quê? Qual que é o problema disso? Mas é porque tá muito na minha cara. Eu falo assim, mas e daí? E daí o que tá na sua cara? Tem várias coisas que estão na sua cara que também não são legais. Como que isso impacta a vida de alguém? Se a pessoa é gay, se a pessoa é transexual, se a pessoa é, sei lá, se a pessoa quiser andar com a melancia amarrada no pescoço.
sabe? Só pra gente, não impacta em absolutamente em nada, em nada. Eu trabalho numa companhia que a gente tem muitos comissários, funcionários da companhia que são trans, tanto homem como mulheres trans. A gente tem muitas mulheres trans e elas finalmente, né? Por muito tempo não se contratava e nesses últimos, eu estou lá há 17 anos, finalmente a gente tem bastante. E isso me deixa feliz, mas ao mesmo tempo me preocupa porque também, como em todos os trabalhos, tem aquelas pessoas que não aceitam. Então, são pessoas que vêm feliz com seu sonho realizado de ser aquilo que elas queriam tanto ser e de repente se vê em situações de não aceitação, de ambiente hostil de trabalho, que, claro, causa consequências, ou simplesmente como eu diria aquela palavra, você é simplesmente ignorado como se você não fizesse parte do grupo. Sim, Você é sim, sim, excluído, é como se a tua existência não fosse, não estivesse lá. sim, sim. Isso acontece também. Isso já acontecia antes, no caso de um imigrante, né? Agora a gente está vendo atingindo vários grupos assim. É, é, é difícil. Eu sou tão assim. Eu prefiro trabalhar no ambiente que seja inclusivo a todos. E eu vou falar uma coisa. A minha companhia inclui a todos, ainda bem. Sim. Mas sempre tem um outro que, né, que vai ser a pedra no teu caminho. Você vai ter que, ah, Pois é, a gente tem esse problema, né? A companhia pode incluir, mas você ainda tem pessoas dentro da companhia que nem sempre, né? eu não posso falar o nome da minha companhia, como você sabe, mas é o Sim, sim. seguinte, só entre nós aqui, eles criaram essas pessoas conservadoras, cristãs, cidadãos do bem, criaram um grupo no Facebook dos voadores da pátria e do bem, alguma coisa assim, sério, o nome era mais ou menos isso, contra a comunidade trans e os funcionários trans da companhia. E eles escreveram coisas terríveis, inclusive alguma dessas pessoas que escreveram coisas assim, eu conheço. E, e foram chamadas para ter uma conversa sobre isso, porque sempre tem um espiãozinho que está lá, né? Para tirar Óbvio. Eles acham que, screenshots. né? Eles se achavam protegidos, né? De Eles não causar. são muito espertos, como a gente viu com o Bolsonaro e a Trupe. Enfim. Não, o legal deles é que eles cometem um crime e cravam, né? Eles gravam tudo. Pois é, pois é, pois é, eles criam, prova para eles mesmos, né, contra eles mesmos, é incrível. Aqui eu fui fazer uma pesquisa para um vídeo de um protesto de anti-imigrante que estava tendo, e aí que eu fiz? Eu fui tentar descobrir os grupos, né, do Instagram, etcétera, de onde que estavam surgindo essas movimentações. Quando você entra, nossa, eu mostrei no vídeo ainda, gente, assim, sabe, então você vê que o problema é realmente, pelo menos aqui, o maior problema não é o fato de você ser imigrante, o fato de você não parecer europeu, tá. Então, assim, é cor, realmente, sabe. Então eu acho, eu entrei naquele negócio e eu fiquei: "Gente, isso aqui vai me deixar, vai me fazer passar mal", porque era um negócio absurdo, absurdo. É, parece que a gente está retrocedendo, né? Você Sim, até você passa totalmente por europeia. Como é essa atuação? Mas eu queria ter faço essa não, Não? Sério? faço não, faço não. Já fui chamada de marrom várias vezes, Eu odeio Brown, né? Eles chamam. Eu odeio quem me chama de várias Brown. vezes. Como é que você chama uma pessoa assim? Eu sou bem branca mesmo, eu sou muito branca. É Assim. engraçado. Não, aquela coisa, né? Porque eu não sou nem tão branco, eu sou mediterrâneo, eu diria, porque a minha cor, eu diria que é. Aqui eles chamam É, de olive, né? Olive. Olive, é isso, isso. Depende do bronzeado que eu tenho me exposto muito ao Sim, mas sol. pode me chamar de Olive, realmente, se eu ficar dentro no sol, né, eu pego um pouquinho, eu fico muito vermelha, mas assim, eu consigo pegar um pouquinho de cor, assim, mas me chama de Olive. Mas quando me chamaram de Brown pela primeira vez, eu levei um choque, porque eu fiquei, como assim, Brown? Porque na minha cabeça, né, mas é aquele negócio, a cor de pele, a raça mesmo, ela não é exatamente o que a sua, não é o fenótipo tanto assim, né, ele é bastante
ele é político, né, é social, é político. É, exatamente. A primeira vez que quando eu vim para cá, né, comecei a perceber essas questões aí, eu acho que eu tive que chama de chá revelação, que eu descobri que não era branco. Pois é. Aí, por muito tempo isso me chocou, né, porque no Brasil nós somos, e eu reavaliei muita coisa na minha vida. No Brasil já tinha o seguinte, a minha melhor amiga, e até hoje ela é minha melhor amiga, ela é uma mulher negra. Eu amava sair com ela. Mas eu via o preconceito com ela por ser uma mulher negra, extremamente educada, extremamente informada, sabe, foi para a faculdade, morou na Europa. Só que ela, eu como eu defendia ela, ela defendia a mim porque ela tinha o quê? Um amigo gay, né? Uhum. Então, eu lutava por ela e ela lutava por mim, sabe? A Isso gente, é ótimo, né. mas aí eu, para mim essa questão de cor para mim nunca me fez na minha cabeça, acho que na minha bolha não fazia diferença nenhuma para mim. Foda-se. Tá, mas quando eu chego aqui e que eu encontrei situações em que, por exemplo, eu lembro uma vez que fui convidado para uma festa, eu morava em Miami, que eu morei em Miami também, tá? Eu nem falei essa história, né? Alabama, Pensacola, Miami. É. Morei 5 anos em Miami. Aí eu fui convidado para uma festa e eu não falei muito a princípio, porque eu não conhecia as pessoas, falei hi, bye, falei muito pouco, então eles não ouviram o meu sotaque, né? Aí, um momento, esse gringo estadunidense, branco, ele olhou para mim, quando eu estava falando, ele falou assim: Ué, eu pensei que você fosse branco. Mas ele falou assim de uma maneira tão alta. Aí eu pensei, mas eu não sou? Pois é, né. Você sabe que quando eu fui ter as crianças, né, assim, quando você vai preencher formulário de, background, né, praticamente, né, raça, e aí, toda vez que eu sempre coloquei branco, né, até porque, assim, se você for ver o meu background mesmo, ele é muito, assim, mas, assim, é muito mais europeu do que, do que o negro, do que eu acho que eu nem tenho nada indígena, assim, se eu fiz o meu negócio de DNA também, mas, assim, historicamente, se eu for ver a minha árvore genealógica até onde a gente conseguiu achar, realmente não tem, é muito pouco mesmo. Então eu sempre coloquei, branco, né, eles sempre colocam branco irlandês ou branco, outro, né, e eu coloquei branco outro. E a mulher da maternidade, ela ficou olhando pra mim assim: "Ah, mas não seria mediterrâneo, não sei o quê", eu olhei pra ela e falei assim: "Não, é branco", porque era caucasiano, né, que estava lá escrito, eu disse: "Não, Caucasian". Ela ficou olhando pra mim, mas e ela não queria botar, ela ficou olhando pra mim tentando achar uma outra opção. Eu olhei pra ela, eu falei: "Porra". Ai, Deu vontade, tipo assim, qualquer merda que você quiser e, tipo, sabe, porque até eu fiquei sem saber o que responder, porque eu sempre eu, botei isso. é esse momento que pega, né? Porque eu também já preenchi formulários e até a aplicação de trabalho também. Eu lembro quando estava morando em Miami. Vai dizer goodbye para o amor. Ele tá comendo. Ok. Eu fiz uma aplicação de trabalho uma vez quando eu morava em Miami e que são várias histórias, né? E que na aplicação de trabalho era o seguinte: branco, afro-americano, hispano. Qual era a minha opção? Aí eu Branco. olhei, aí, bom, aí não, mas é o Se seguinte, eu tivesse acho que latino, a gente ainda coloca, né, mas não tem. não, na época não tinha e era muito limitado assim. Tem Aí eu olhei agora? assim, agora eles são mais, eles abrangem mais, eles põem tudo, até assim, latino, aí você vai tem que especificar lá o país, né? Aí tem brasileiro, né? Porque tem a questão, hoje em dia, eles têm Latinx, que abrange todos, né? E tem muita gente que odeia essa expressão Latinx. Eu não gosto. Mas assim, Latinx, que estranho. Latinx significa, eu sou Latinx, que significa que eu sou latino, mas que abrange toda a América Latina. Em vez de especificar a origem ou o país, eu sempre me considerei brasileiro, ponto. Eu Sim. não estava. Então, mas nos formulários não tinha essa opção. Aí o que que eu fiz? Eu olhei, eu falei, eu fui lá para o branco e eu falava, mas não está aqui. Ela falava, você marca hispano. Eu falei, mas eu não sou hispano. Ela, mas você fala espanhol? Eu disse, porque eu estudei espanhol não significa que eu sou hispano. Aí eu fiquei naquela dúvida assim, "Não, você tem que marcar alguma coisa." Ela foi bem grossa, assim. Aí eu falei, marquei hispano, né? Porque era o próximo, mais próximo à minha, É. né? Hoje em dia, ele, até, por exemplo, até você fazer uma carteira de licença de pesca, você tem que especificar lá a tua, para que isso é tão Cara, desnecessário. eu
eles são entendo na fixados. saúde. Eu entendo na saúde porque realmente, às vezes, dependendo do seu background, você tem, existem uma propensão maior disso ou daquilo, né? Mas Concordo. para fazer carta de motorista, para fazer licença de pesca, Tudo. Eles, qualquer coisa governamental, em algum momento você tem que especificar isso. É uma aqui obsessão que eles também, é têm, que eu né? acho absurdo. E eles também dividem o voto branco, o voto do afrodescendente, o voto latino, né? Que hoje em dia eles falam latino ou hispano. Aqui também tem uma questão que eu trouxe para minha companhia, que eles fazem o mês da celebração hispana, da herança hispana. Aí eu falei, eu acho fantástico que a companhia tenha isso, que é no mês de fevereiro, parece, mas isso está excluindo muita gente, inclusive eu, né? Que na companhia, por sinal, quando eu faço certos voos, eu faço anúncios em espanhol e eu sempre dou um toque em português no final, né? Porque pode ser que sim, eu tenha ou não, brasileiros normalmente têm, especialmente quando eu faço voos para Miami. Então, eu me acho que eu faço parte desse grupo. Aliás, eu queria também dizer o seguinte, que aqui eu não sou considerado branco, só que eles pegam esse título de brancura deles e enfim lá no toba deles, porque eu não tô nem aí, podem, desculpa, gente, pelo gesto aí, mas eu tenho tanta raiva disso hoje em dia, que eles podem pegar esse título de brancura e enfiar lá onde o sol não bate, lá onde o pastor de calcinha usa a calcinha dele para andar na rua. Você sabe a história do pastor de calcinha? Lá naquela calcinha lá, no toba dele. Ai, gente. Eu não ligo, mas eu tenho até orgulho de não ser branco. Porque eu tenho que ter orgulho de não ser, né? Pois é. Porque se eu não tiver, quem vai ter? Para ser branco e ser considerado esse tipo de pessoas que tem aqui, tipo essa pessoa aí que foi casada 4 vezes e está lutando contra o Hum, direito afetivo de casar, a vocês é que são hipocrisia, os né? palhaços, né? É hipocrisia. Eu queria falar o seguinte também, apesar de toda a desgraça que tem acontecido aqui, ainda tem muita gente boa nesse país, apesar de tudo. Óbvio, eu acho que ainda a maioria é boa. É que É, eu acho que as pessoas ruins, eu vou colocar ruins porque acho que hoje em dia não tem mais como você falar que é falta de conhecimento. Apesar de que ainda pode ser, sim, mas eu acho que é muito uma falta de conhecimento por opção. E eu acho que o problema é que as pessoas ruins elas são muito barulhentas. são, elas são barulhentas, bastante são agressivas, Uhum. são, são descontroladas, e elas realmente elas fazem muito barulho e elas causam muita dor com tudo isso. E são agressivas. Tem a questão também de que estão armadas, né? Que nesse país também tem isso. Putz, isso daí é uma coisa absurda aí, né? Que você pode comprar, tem que ter uma É, licença, né? é mais fácil comprar uma arma do que tirar a carteira de motorista, né? O processo aqui é muito mais fácil. Qualquer psicopata aí, né, pode de boas comprar uma arma aí. Inclusive já teve um tiroteio em massa ontem, o país dos tiroteios em massa, né? Falamos disso também. Gente, e assim, acho que as pessoas quase não dão mais atenção, porque toda hora tem um aí que acaba nem chegando mais na gente, porque É, virou rotina, né? teve um tiroteio em massa lá em Nova York, próximo ao Times Square. Teve um ontem que foi aqui no estado, aqui no Midwest, nos Estados Unidos também, né? Que matou não sei quantas pessoas. Parece que morreram 3. Sabe, é uma coisa assim. Eu lembro uma vez, um ano, eu estava viajando, eu passei pelo hotel, aí naquela época que eles vendiam jornais ainda, né, papel físico, assim, era o jornal USA Today, não estou fazendo propaganda para eles, não. Aí, de capa, no final do ano, era assim, é, cento, até agora, dezembro, né, 162 tiroteios em massa, apenas um ano normal. Esse era o título do jornal. 162 tiroteios em massa, apenas um ano normal. Just another year. Aí eu falei, caramba, e eles não veem que isso é um problema. Eles lutam um problema vendendo mais armas. Pois é, e o problema é o transexual. Exatamente, é o transexual, é aquele pobre imigrante que cruza por uma vida melhor, que vai trabalhar 10, 12 horas no campo, colher tomate para que essas pessoas comam, né? A salada, etc. O problema, eles jogam problemas em tudo. Inclusive a grande crise mundial que teve aqui nos Estados Unidos em 2008, 2009, que inclusive eu fiquei desempregado por 15 meses,
não foi casado por nenhuma trans, ou comunidade gay, ou os imigrantes, né? Foi Por causado causa por quem será? Né? a bolha. Gente, esse nome Isso, assim, o capital. exatamente. É, não fomos nós, ninguém, não foi. E, então eles têm essa narrativa que eles conseguem vender, as pessoas compram, sabe? Pois é. É aquele negócio, né, eles ficam. Eles convencem o povo de que tem que chutar, né? Eu falei que eles falam assim que é punch down em vez de punch up, né? Então eles convencem a população que tem que socar para baixo, né? Que tem que bater em quem realmente as minorias, que é mais fácil, enquanto quem está em cima vai fazendo o que quer e continua causando caos, porque um ambiente de caos é muito mais fácil de controlar e, né, levar a narrativa que quer. Isso é complicado. Exatamente. O problema da imigração também foi uma coisa que há tanto tempo eles têm lutado, né, para que se controlasse também, que eu acredito, claro, em nenhum país tem que ter as fronteiras, se bem que no mundo melhor, como Não aquela teriam canção do John fronteiras, Lennon, né? né, seria perfeito, né? O mundo fluísse dessa maneira. Sim, sim. Mas a realidade das coisas é que não é assim. As fronteiras E precisaram ser criadas exatamente para os países imperialistas conseguirem controlar, né, o que vinha de outros países, né? Mas enfim, eu não vou entrar nisso não, porque eu tenho vídeos prontos. Eu tenho um vídeo pronto para fazer sobre a segunda parte do vídeo de dinheiro. Daí tem a terceira parte que vai ser sobre débito, né? E aí entra naquela parte da crise de 2008, ah, 2009 ali. E aí é incrível, assim, eu estudando isso, eu vejo que se você for ver hoje, o que é o dinheiro que a gente que manda tanto na gente? O que é o dinheiro? Não é nada, é um número, é literalmente um número criado do nada, materialmente falando, num sistema. pois é, Não existe uma base para você falar assim, eu tô tirando dinheiro disso. Não, o banco tira o dinheiro do nada. E é literalmente isso. E aí você fala, cara, como é que pode isso, né? Que a gente tá tão preso nisso. o mundo, nós, todos nós estamos. É Uhum. complicado isso aí. E, Rô, Foi. vamos mudar um pouquinho para um assunto mais leve, um pouquinho, assim, né? É, você, você já viajou para vários lugares do mundo, né? Conta aí pra gente, você sabe dizer quais países você já foi, assim, de cabeça ou não? Ah, tá. Olha, eu acho que sim. São mais ou menos 45, 46 países. Isso eu estou incluindo aqui, né? Estados Unidos e Brasil. É mais fácil falar os que Talvez, você não foi, né? talvez, né? Se bem que são 192 países no mundo, Não é. nem Tá. sei, né? Então, eu conheço pessoas que viajaram para. Eu tenho uma colega comissária que foi para mais de 100, 107, 108. Então, eu com 45, 46, não é lá grandes coisas. E me falta muito lugar também, né? Se bem que eu tenho o seguinte na minha cabeça, que eu não preciso conhecer todos os lugares do mundo, não. Sim. Tem O mundo muitos é lugares grande. para assim, tem países que não tem muito interesse, que não, sabe, que eu acho, vou ver tipo deserto, deserto, deserto. Eu, É, é uma coisa é. meio boring, Então, né? eu vou falar assim, você já foi para alguns países da África, né? Não, bom, tá. Só Marrocos e a África do Sul são os dois Tá. únicos países. Ah, eu fui para Seychelles também, que é uma Seychelles. ilha, que é incrível. Esse lugar foi um dos lugares mais lindos que eu já fui e fica na costa leste do país, no Oceano Índico. Nossa. Bem interessante mesmo. É um destino caro de conhecer e são várias ilhas, mas parece que você acessa poucas de tantas ilhas que tem. E eu fiquei na principal ilha e de lá eu fui para outras duas e foi lindo. Foi legal. Qual desses três lugares na África do Sul, não, desculpa, na África do Sul, não, da África, qual você voltaria? Com certeza a África do Sul, porque é incrível. Eu adoro a África do Sul, é incrível esse lugar. Johannesburgo e Cape Town, que também é fantástico. Cape Town me dá aquela impressão de que parece que é uma mistura de São Francisco com Rio de Janeiro, sabe? São Francisco Oi. pelas cores brancas das casas, com aquele mar incrível. Mas isso é um segmento que eu estou falando da África do Sul, né? Aquele clima muito ameno
e com a vegetação muito única, porque eles têm essa questão de microclimas que tem lá na Sim. África do Sul, e que você só vê plantas que só tem lá, que você não vê em outras partes na África. E é uma experiência muito única, é muito, muito interessante. Tem muitos parques nacionais, Jardim Botânico, aquela Table Mountain que você vê da cidade do Cabo em todo lugar, você vê. É, é muito interessante. E também Marrocos fui há uns 2 anos. Você gostou? Eu gostei bastante de Marrocos, achei a experiência muito boa. É Foi, muito, é muito turístico, assim, ou você conseguiu ir para alguns lugares mais. Você consegue ver mesmo o Marrocos? Ou... dá para conhecer bem sendo turista, só que não explorei tanto como eu deveria. Eu fui mais para Marrakech e de lá fiz vários passeios e depois fui para o deserto do Saara, para uma área chamada Mesurga, que foi também muito interessante, né? Experiência, viver uma noite no deserto do Saara era, Nossa! Você foi incrível. teve que limpar o bumbum com folha de bananeira também? Ah, essa não, Ou não chegou areia? tanto não. Ou Tinha, areia? tinha muita areia, mas não chegou não. Eram umas como é que chama? Tenta, né? Como É chama isso? tenda, né? Tenda, Tenda, ou tenda. barraca, é. As barracas lá mais modernas, né? E foi muito barato, por sinal, tudo isso. E pra lá é barato, né? Aqui o Foi, povo vai muito pra lá, pra Marrocos. vale a pena Daqui. conhecer. A única É. coisa que eu diria assim, que eu achei um ponto negativo em Marrocos, é que você praticamente tem duas opções de comida, tangine ou cuscuz. Cuscuz, tangine, tangine, cuscuz. Depois de uma semana É. você já não aguenta mais comer a mesma coisa. Se bem que é gostoso, É mas gostoso, mas também todo dia a mesma coisa não dá, né? não dá, né? Pelo menos no nosso Brasil tem uma variedade muito grande, né? Uhum. Você consegue comer coisas diferentes cada dia, cada hora. É, a gente tá mal acostumado, né? O brasileiro, em termos de comida, é mal acostumado. A gente tem tanta variedade que a gente só dá valor quando sai. Exatamente, é isso mesmo. Inclusive, quando vim para cá, né? Eu lembro os primeiros meses eu tinha problema de estômago terrível, porque eu ainda não era Nossa. cozinheiro habilidoso, né? E eu acabava comendo pura porcaria, né? Por praticidade, coisa e tal. Também era Aí muito é muito novo. fácil você encontrar. E hoje em dia aí tem mais coisa, por exemplo, se você ir no mercado, você consegue encontrar uma refeição assim, que pelo menos pareça uma refeição caseira, para você simplesmente botar no micro-ondas e comer, ou não? Ainda você precisa ir para o fast food se você tiver, né? Não, felizmente, fast food é uma coisa que eu não como. Eu não vou nem próximo a fast food, a não ser que seja a única opção. E isso vai ser fora do estado, né? Tem lugares que eles chamam de food desert, que realmente não tem opções. Esses estados do sul, esses estados retrógrados aí, normalmente, Uhum. e no meio do interior do nada, realmente tem o quê? McDonald's, Burger King, Que essas é fácil de cadeias. montar, né? De abrir, de montar e É tudo feito no pacotinho, é praticidade, coisa e tal, mas a gente sabe que food to ah, go. mas aqui não, por exemplo, em cidades como a minha, cidades maiores, você tem muita opção. Tem a opção de comprar orgânico, que é mais claro, a gente sabe disso. Tem a opção de você comprar em supermercados, assim, eu evito o Walmart, mas tem muitas outras cadeias de supermercados locais. Aqui tem umas que são bem econômicas também, que dá acesso ao público mais com a renda mais baixa de comprar coisas saudáveis. Mas, assim, na minha cultura, na nossa cultura, pelo menos, assim, e quando eu estava com o meu mexicano, meu ex, que ele cozinha muito bem, olha a diferença. Eu ia para o mercado, na época que eu estava ganhando pouco, eu ia para o mercado que oferece coisas com preço muito mais econômico. Então, a gente comprava frutas, verduras, feijão, arroz, tudo para a gente fazer do começo, né? From scratch, como diz, É. né? E eu lembro que meu carrinho de compra estava cheio de fruta, verduras, carnes e etc. Tudo muito natural. E tinha um estadunidense em frente a mim, tudo era caixa. Caixa. Caixa, tudo caixinha, tudo latinha. Aí ele olhou pro meu carro, olhou assim pra gente, ele deu um double take, assim, fez, né? Aí ele falou, eu queria comer na casa de vocês. Porque ele viu que, vendo assim, ele sabe que a Sim. gente sabe cozinhar, né?
E eles gostam de comida, né, comida mesmo feita, assim, caseira, né, que eles não têm às vezes eu acho que eles não têm nem talvez o planejamento de fazer e congelar, né, não sei, Eu acho que também é uma questão cultural, cultural. não, sabe, no Brasil, né, em vários países pelo mundo afora, pelo que eu sei, sabe aquela história da a tua mãe tá lá na cozinha cozinhando por horas para fazer aquele almoço, aquela coisa, Uhum. aquele final. Aqui não, aqui é uma coisa muito simples, é muito prático demais. Aqui também, eu vejo muito uma praticidade, mas, assim, ainda é uma praticidade com comida, assim, feita em casa também, né. Óbvio que hoje em dia você acha só que, assim, se eu for no mercado e quiser comer uma comida que não seja super processada e tal, você tem várias qualquer mercado, assim, você vai tem várias opções de pratos que você tem o que eles chamam de roast dinner, né, que é tipo uma carne, um purê de batata, uns vegetais e o gravyzinho. Então você tem vários, assim, opções que você chega em casa e coloca no micro-ondas e ele é praticamente uma comida que ela expire, como é que fala? Ela estraga muito rápido, porque é uma comida mais, fresca mesmo. Então você tem essa opção aqui. Tô correndo, não vou conseguir. Eu lembro que a época que eu tive uma perda gestacional no começo do ano, né, e aí as crianças foram pro pai, e eu fiquei aqui, o que que eu fiz? Eu comprei vários desses negócios, porque, assim, eu não estava nem com cabeça, nem com energia, com nada, e isso daí que me manteve sem precisar, eh, ir para as comidas de caixa, né, como a gente fala, caixa, congelado e tal. Isso, isso. E a diferença que faz também quando você faz uma comida mais caseira, assim, é saudável, né? Sim, Tem, por exemplo, gosto aqui também, né. o gosto é bem melhor, a tua maneira, os teus sabores, né, que você põe lá. Uhum. Eu, no caso desse país em que eu moro, né, são 330 milhões de pessoas. Consumismo muito alto. O que é prático vende mais rápido, né? Imagina um país com a quantidade de gente que tem, não dá para vender orgânico. É impossível quase. Então, produção em massa é o que vende, é o lucro, né? Então, Pois é. é um país que tem vários Acho que até problemas. dá se o lucro não fosse uma preocupação tão grande também, né. Uhum. Se pudesse se concentrar, a agricultura locais, assim, mas enfim, a gente sabe que eu tô meio E- utópica aqui. Não, nesse aspecto eu posso até falar assim, que existe um movimento muito grande aqui, em vários estados também, de produção local, de produtos orgânicos. Por exemplo, todo final de semana, que como é verão, né, no hemisfério norte, se encontra farmers market. Em todas as cidades tem o farmers market. Você compra os produtos locais que estão dando, que está sendo produzido agora, né? É Produto da muito época, bacana, né. da época, é isso. Então é muito bacana você comprar coisas frescas do momento local. Aqui se encontra de tudo. É muito bacana isso. E as pessoas se conscientizaram já há bastante tempo. Acho que diria muito mais que 15 anos, porque eu tô aqui só nesse Sim. estado 17, da questão de você comer saudável, de você comer bem, você evitar certas coisas. É, mas Mas a eu vou ser rotina de trabalho aí é muito corrida também, né, as horas são longas e tal, não é o é, custo de vida, de certa forma, é caro aí, né. também Não o custo para consumir, mas para você se manter, digamos isso. assim, né, saúde, moradia, etcétera. Também tem tantas questões, tantos fatores em cima de tudo isso que eu não consigo, eu não posso julgar uma pessoa que realmente não tem tempo. É isso que ela tem que comer, é a única opção que ela tem que comer. E olha que bom que você pode comer. É isso que tem, é isso que Exato. dá, né? Eu acho que tem que haver um cuidado, uma moderação para que no futuro você não pague o preço por essas opções, essas decisões que você toma, né? Sim, É sim. difícil. Eu queria que houvesse mais disponibilidade para um público maior, se as pessoas se conscientizassem mais. Mas é tão pessoal, cada um, né? Então, É. quem sou eu para É aquele julgar? negócio, né, primeiro a gente tem que atacar a fome, depois a gente ataca a qualidade da comida, né. Eu concordo perfeitamente. É bem isso mesmo. Hum. É. É bem. Então, pelo menos tem comida. Aqui é um pouquinho diferente mesmo, mas, acho que também tem muitos químicos que não são autorizados na Europa. A Europa, assim, ela é bem restritiva em questão de químicos, né. E obviamente que ela pode fazer isso, porque a Europa, querendo ou não, ela, né, ela se beneficia
do da da falta de opções de outros países, digamos assim, né. Eu tô sem as palavras corretas agora, mas, desse do colonialismo, né, praticamente. A Europa ela se beneficia muito do que os outros países também, né, do problema dos outros países. Mas, de certa forma, isso acaba ajudando na qualidade da comida, mesmo a comida que é um pouquinho mais processada, você não vê a quantidade de coisa que você vê no Brasil, por exemplo. Olha, eu vou falar uma coisa. Quando eu vou para a Europa, eu não vou para academia. Eu caminho muito, mas eu caminho muito aqui também. Eles gostam Ah, muito de caminhar aqui. eles adoram caminhar. Aqui tem muitos parques, pelo menos no estado onde eu moro, a gente tem muitos parques, Uhum. muitas trilhas, montanhas. Aqui tem cadeias de montanhas, são duas, a Cascade Mountains e a Olympic Mountains. Eu diria que é tipo a Suíça É muito norte-americana. bonito aí, né. E que continua para o Canadá também, que é muito bonito. Então, aqui as pessoas têm um estilo de vida muito mais saudável por ter tanto, especialmente, o clima aqui é muito parecido com o daí, com o da Inglaterra, Sim, né? sim. Então, quando chega o verão, quando o sol sai, fica todo mundo Vai pra fora fora. com barata, né? As baratas saindo. Aqui E- também. Então, tem esse estilo de vida aqui que é bacana, mas eu falei uma coisa que eu esqueci. Oi, Tudo bem. desculpa, eu estava falando da comida aqui na Europa. Você falou que quando você vem pra cá, você fica andando. Isso. E aqui como eu ando muito também, mas aí eu noto que eu como igual, ou talvez até mais, porque eu gosto da qualidade da comida na Europa. O pão daí não é o mesmo que o pão daqui. O pão daqui é muito bom. Eu não noto diferença em nada assim. Eu não tô. Uma coisa, eu tive alergias severas por muito tempo, que desenvolveu com a idade. Por exemplo, uma delas era a produtos lácteos, e eu passei anos sem comer iogurte, beber leite, nem tomo, até hoje leite não tomo. Vários produtos lácteos, né, eu não tomava. Mas aí quando eu fui a primeira vez à Grécia, que faz uns 12 anos, eu experimentei o iogurte grego, né? Porque eu queria muito provar, daí Uhum. feito de lá, aquela coisa. E eu esperei a reação, como eu sempre tive quando eu comi aqui. Nada. Aí no dia seguinte, a mesma coisa, no café da manhã, eu ia no buffet do hotel, comia, esperava a reação e nada. Aí eu vi, o que tem aqui que essa comida que não está me causando reação, né? É que Quando eu os vou. Desculpa, os produtos lácteos, eles normalmente, quando você tem um problema, é normalmente com a lactose, né? O iogurte, por si, a bactéria come a lactose, né? Então ele é ok. A não ser que você tenha um problema com a proteína do leite de vaca. Só que eu acho que eu vi um estudo, agora eu não sei se esse estudo é um estudo feito de forma direita ou tal, mas eu li por cima de que muitas das alergias que a gente desenvolveu também, ele não é só pela quantidade aumentada que a gente consome de laticínios hoje em dia, mas também por muitos, produtos, né, muitas, aditivos, etcétera, que são colocados, né. E isso É esse o daí problema. Porque eu achei que meu problema tinha ido embora, mas aí quando eu voltei para cá e fui comprar iogurte grego, depois voltou tudo de novo. Então não dá. pois é. Pois é, Quando vamos lá. você tem que vir pra Irlanda, quando você Sim, vier pra Irlanda, você me fala, porque tem que ter, eh, quando você vem pra Irlanda, uma das coisas, assim, que eu acho que são um dos melhores produtos da Irlanda, são os dairies, né, os laticínios, os derivados de leite. O leite aqui em si, que eu não sou assim, eu não sou de beber leite puro, não gosto, mas eu no Brasil já não gostava muito, assim, não tomava muito leite e tal. Aqui, a manteiga é assim, você vai para qualquer lugar da Europa e a manteiga daqui ainda ela é muito superior. Mesmo aliás, os queijos mais, assim, o cheddar que eles estão acostumados, o leite, os laticínios aqui são muito, muito bons, da Irlanda, assim. a manteiga que tem aqui é irlandesa. E A vem da Kerry, Irlanda né, mesmo. É Kerrygold. essa. É, É só o que eu tenho aqui é manteiga irlandesa, que vende muito aqui também. sim, sim. Infelizmente, mas infelizmente também por causa das questões das tarifas, eu acho que vai aumentar o preço breve, né? Esse mês, parece, não sei. Dá para comprar coisas europeias aqui que são saudáveis, são opções melhores, entende? É, Não teve um casal, ele é italiano, eles moram nos Estados Unidos, ele é italiano, ela é americana. Eu acho que é Pacini, alguma coisa assim. E ele fez um vídeo, né? E ele comprou parece uns mini cookies, assim, que é um produto que tem na Itália. E ele comprou exatamente o mesmo produto, mas assim, né?
E aí ele trouxe um da Itália. Então, assim, tinha os dois produtos iguais, o mesmo produto, o mesmo nome, embalagem, marca. E aí ele olhou, os ingredientes eram os mesmos, os mesmos ingredientes. E ele experimentou e ele falou: eu não tô entendendo por que esse aqui não tem gosto de nada e esse daqui, né, tem um gosto de infância, né? Por que esse aqui não tem gosto de nada e os mesmos ingredientes? A gente fala assim, a qualidade do ingrediente que foi feito. Usaram um ingrediente americano. Exatamente. É empobrecida, é cheia de aditivos. Uhum. Não é legal para você. A gente realmente tem que fazer um peneirão das coisas que compra aqui, sabe? É, no estado é que se produz queijos também. Aqui é um estado que se produz muita maçã, pera, frutas assim, cerejas também. Inclusive tem umas maçãs criadas aqui, Cosmic Crisp, que é uma maçã que foi Cosmic inventada. Crisp. É incrível essa maçã. É boa, é? É muito boa. Eu acho que é a melhor maçã que já provei na vida. E tem a cherry, né? A cereja, né? E tem o Cereja. Rainier Cherry, que o Rainier é um vulcão que tem aqui. Da minha janela dá para ver esse vulcão, que é criado aqui no estado. Essa cereja, ela é crocante e ela tem um tom amarelado e vermelho. É uma Mas, delícia. nossa, é um Você vê, híbrido bem, é bem muito, é muito, interessante. é muito interessante. É sempre um pouquinho mais caro. Afinal de contas, são É, coisas de qualidade para você ver que aqui também pode ter isso, né? A gente pode ter coisas de qualidade que são daqui. Nem tudo é tão ruim assim, sabe? Nem tudo é tão. Mas você tem que procurar, né? Você tem que buscar e peneirar mesmo. essas coisas a gente vai adquirindo com o tempo, né, também. Saber onde tem, o que tem, como usar, né? Isso, os Depois que tem um tempo. cogumelos. Exatamente, é É, cogumelos que tem aqui, sabe? Coisas que são das florestas aqui que são incríveis. sim, sim. É um estado que eles chamam de The Evergreen State, o estado do eterno verde, né? Se bem que metade do estado é deserto e a outra metade no encontro é verde. Que aqui é uma, né? Mas não tem neve, né? Não, ou quer dizer, tem, mas é pouco, né? Comparado com outros lugares, não é? Sim, é pouco, é um estado que é relativamente muito grande, mas não é tão grande assim, não, né? Parece com aqui um pouco. Então, é Clima. isso. Isso muito. Hoje mesmo, o dia inteiro estava nublado, meio que É. chuvoso, o Nossa, a clima gente mais tá tendo um ameno. verão aqui que eu não tô aguentando. Tá muito quente, muito, mas assim, muito. E eu tenho, não sei se eu acho que eu tenho sudorese, porque assim, eu ando e eu começo a pingar. Então, esses dias eu tô assim, literalmente com o ventilador em cima de mim, tive que comprar mais um, coisa que assim, a gente quase não usa. Ano passado que minha mãe veio aqui, ela doida para levar as crianças na praia e não fez um dia decente de sol. Não fez. E esse ano tá que não para de ficar calor, chegou a mais de 30 graus aqui esse ano, que é muito incomum, né? E eu passei mal no dia. Foi um dia que eu passei mal, minha pressão foi lá pro eu passei mal mesmo. É que vocês estão acostumados o ano inteiro ter um inverno muito prolongado, né? Quando chega uma época É. dessas, é um choque. E mesmo É. verão aqui, não costuma ser. Eles até brincam, né? Falam que a chuva fica mais quente no verão. Entendo. É muito parecido com aqui também. Se É, bem que ontem aqui fez 30 graus. Ontem chegou a fazer 30 graus. E é, hoje a máxima é de 25, 24. é. Aqui o 25, mas assim, sim, é que aqui você sente um pouquinho mais calor que no Brasil, digamos assim. 25 aqui é muito mais quente que 25 lá. Mas eu tenho uma resistência muito baixa para o calor, tanto aqui quanto no Brasil. Sempre fui aquela pessoa que ficava em casa porque não aguentava o calor e tal. E hoje aqui quando tenho calor, porque é menos, eu passo mal. Eu passo mal, dá até medo de ir pro Brasil, né? Mas Também é aquela coisa, né? No Brasil, a gente acostuma ao local que a gente está, né? É quando. Eu lembro que a primeira vez eu vim para cá de férias, aí eu nunca tinha experimentado um calor daqui. Era na Flórida também, né? No Golfo do México. Era 40 e tantos graus, 43 graus, com a umidade que você acha que comia a umidade tão sim, espessa que eu nunca nossa. vivi aquilo na minha vida. E É uma fica umidade quente, né? Com a umidade, você fica melado. fica, você sai, te absorve, assim, a coisa te abraça, sabe? É isso, isso. É um monstro do Lago Ness, é uma coisa assim úmida. Sim. E eu nunca tinha, nem no Brasil, que eu que sou do Nordeste, nunca tinha experimentado uma coisa assim tão horrível.
E não tinha brisa. Tinha uma coisa também, não tinha brisa. Era uma coisa assim espessa no ar. E é estranho. É mais que E foi cada. em Seattle? Não, isso Não. foi quando eu morava no Golfo do México, Ah, no tá. Pensacola, Alabama, essas Lá partes é aí. mais úmido mesmo, né? Sim. É. Não, mas a primeira vez que eu vim para cá em Washington, por exemplo, eles falavam, o verão aqui é ameno, nunca faz calor. Não, não se preocupa. O meu primeiro verão aqui foi uma semana de 46 graus. Todo dia 46 graus. 46? Sim, mas é Não sei, aquela mas que coisa, isso? é só uma semana, né? Aí quando passou dessa semana, uma onda de calor enorme, também aqui é úmido por causa das florestas. Aqui Aí também, como é. ficou estranho, uma coisa bem estranha. Eu falaram, como é que. Outra, aqui quase ninguém tem ar-condicionado. Pois é, e a casa ela é feita também para isolar o calor dentro, né? Então ficar dentro de casa é horrível, né? Então, hoje em dia, mais e mais pessoas estão comprando ar-condicionado. Eu tenho dois. Eu tenho um no meu quarto, que é portátil, e um aqui eu tenho segundo andar, é um loft que eu moro, e o outro está lá em cima ligado agora, que 25 graus lá fora, né? Eu Aham. quero ficar A quente, mudança confortável. da Isso. temperatura, né? Não tem jeito. É, Aqui, a minha menina perguntou esses dias, né? Por que aqui não neva? É muito injusto que aqui não neva. Eu falo, filha, neva, mas é pouco, né? Eu falo assim, um dia a gente vai para um lugar que tem bastante neve, porque ela ficou assim injuriada, sabe? Por que aqui não neve? Eu quero neve. Tipo, é Natal e eu não quero, não tem neve, né? E eu falo, mas é Irlanda, né? E a minha ex-sogra falava que todo Natal, praticamente, quando ela era criança, nevava. E uau, hoje, não mais. hoje tem ano que nem neve. Quando você vê neve, é só os floquinhos, desce, cai, e aí só molha tudo. Aqui é bem parecido com aqui, é quase. Nas montanhas, sim, tem bastante, Sim, mas sim. não, aqui não. É, né? Aqui não tem montanha muito alta também, mas quando tem também neve, fica nas montanhas. Mas é a mesma coisa, né? E, Rô, vou voltar um pouquinho para os países que você foi, que isso é interessante pra caramba. Mudou o Eu sei que assunto. você vai muito para os países da Ásia, né? Eu gosto muito da Ásia, Japão, Coreia do Sul, fui brevemente, eu vou voltar esse ano. Filipinas, Tailândia, Vietnã, Camboja, é, Singapura, Malásia. Aí também fui para a Indonésia, né? Para Bali, Lombok. Chegou aí pra China? Eu fui só para Hong Kong e Macau, que é a China, mas não era Sim, aquela é China diferente. porque Um já pouquinho era parte diferente. da China, mas Sim. e agora que brasileiro não precisa de visto para a China por 30 dias, eu tô já assim louco para visitar. Eu quero muito conhecer a China. Eu tô doida pra conhecer agora também. E depois que eu comecei a assistir o Felipe Durante, eu tô muito, muito curiosa, assim. O meu parceiro sempre quis ir, porque ele é todo nessa parte técnica, né, de tecnologia e tal, então ele é doido pra ir. Aham. E agora eu tô muito curiosa mesmo pra ir, deve ser muito legal, né? Deve ser muito moderno. Eles estão há anos-luz. Sim. Eles fizeram tão, do país assim uma coisa incrível, impressionante de ver mesmo. Assim, a gente tem muito que aprender com eles, sinceramente. Exato. Tem, mas os Estados Unidos têm medo. Eles isolaram assim a população de saber o progresso que é a China, entende? Pois é. A- Até os aeroportos, a maneira como eles pagam tudo, o sistema de saúde deles também, que beneficia a Uhum. população. Tem muita coisa, estudos também, os benefícios que as famílias têm quanto a isso. Aqui, aqui está cada vez mais atrasado. Aqui eles estão, eu não digo que todos, porque tem muita gente muito bem informada aqui, mas as pessoas têm uma péssima visão do mundo afora. Porque eu falo assim, você pode ser muito bem informado, o problema é que qual informação você consome, Exatamente, né? se você assiste Fox News, Pois é, e também, e não, e outra, até as informações mais progressistas que você consegue encontrar, muitas vezes elas também têm ela tem uma visão muito ocidentalizada das coisas, né? é, E eu fiz um teste no ChatGPT, que eu uso o ChatGPT para me ajudar a organizar roteiro, essas coisas, então eu escrevo todo o roteiro, jogo lá e falo assim, coloca aí uma linha, porque TDAH, né? Então eu tangencio pra cacete. Então, assim, o ChatGPT me ajuda a manter uma certa ordem. uhum. E então eu uso bastante, assim, para essas coisas, para organização criativa e tal. E aí eu perguntei, né, se ele tinha um viés. E assim, o ChatGPT responde numa boa, né? Eu quero até fazer um vídeo disso porque é muito interessante. E o ChatGPT falou assim: como
né? Eu consumo informação, na sua maioria em inglês, porque a informação que está disponível na sua maioria é em inglês. E ele falou assim, só que ele consegue informação do mundo inteiro, porém a maioria das informações tem um viés ocidental, porque elas são escritas em inglês, etc, etc. E aí ele falou assim, então assim, no meu modo, né, normal, meu modo neutro, eu vou utilizar a informação que é mais comum na base de dados, né? Então, quando você precisar de alguma informação que não seja ocidentalizada, você tem que avisar que você quer uma informação sem bias, né? Sem viés ocidental. Porque senão, e mesmo se você pedir neutro, ele vai ainda, por quê? Mas é uma questão de dados mesmo, que é alimentado. E aí, toda vez que eu peço informação, eu peço assim, me dá informação sem bias ocidental. Então, assim, agora eu tenho que ficar. Agora dá para você. Agora tem a memória, né? Então dá para você pedir para ele fazer sempre assim. Mas eu achei muito interessante que eu perguntei, ele respondeu assim, tudo bonitinho, assim, sem esconder nada. Achei legal. Interessante, olha só. Interessante, né? E, eu não sei se. Eu tento me informar vendo alguns canais do YouTube de pessoas que acompanham, algumas pessoas que têm aqui também nas redes sociais, que têm a experiência de lugares. E eu também viajando pelo mundo afora, eu já tenho, acho que, uma percepção diferente de muitos daqui, né? Eu conheço pessoas aqui que não têm o menor interesse de conhecer muitos lugares pelo mundo. Eles Pois têm. é. Inclusive, trabalhando na área de turismo, tem gente que não quer sair daqui da bolha, né, do país. Pois Né? é. Pois é. Aqui, quando você vê muita gente indo para os mesmos lugares todos os anos para passar as férias, né? O verão e tal. E normalmente eles sempre vão para os mesmos hotéis. E quando você vê esses hotéis que eles foram, eles são hotéis que você vai encontrar música irlandesa, você vai encontrar comida irlandesa, você vai encontrar Guinness. Então, assim, o hotel ele é todo preparado para o irlandês que quer só sair do clima, mas não quer sair da Irlanda, sabe? Isso é Você muito, muito doido, né? aqui eu diria assim, nesse aspecto, falando, por exemplo, o México é um país que recebe, em média, 35 ou 45 milhões de turistas ao ano, e muitos vêm daqui do Canadá, né? E eles fazem todo esse aparato nos resorts, nos hotéis, para receber o público daqui, né? Então, eles estão lá escutando música americana e comendo comidas que eles já conhecem por causa da imigração mexicana que tem aqui dentro, Sim. que eles Mas não, mas mesmo eles assim a comida é americanizada um pouquinho, né? Não é tão igual é, é. você encontra o autêntico também, encontra, mas eles sabem o público, né? Do que eles gostam, do que eles não gostam. Então, Sim. eles vão servir aqui aquilo que o americano gosta. Eu, por exemplo, eu saio dessa bolha. De novo, minha luz, ó. Eu sa- Rô, dos países da Ásia, né? Uhum. Qual você voltaria? Assim, que você gostou muito, e qual você não voltaria? Ih, vou entrar em Tem que problema fazer aqui. pergunta difícil. É, olha, o país que eu sempre vou voltar e que eu quero voltar sempre é o Japão. Eu amo o Japão, eu acho incrível esse Sério? país. Você tá meio fora de foco. Eu tô pronto. Ah, voltou. E o Japão é um país incrível. É um povo ciclado, como todo lugar no mundo tem seus problemas, mas eu não quero focar só na coisa negativa dos problemas de cada lugar, mas também ver o lado interessante da modernidade, da limpeza, da comida muito limpa. A comida é limpa, é saudável também. O japonês se preocupa muito Uhum. com isso. Eles têm até uma Coca-Cola saudável. Não quero fazer propaganda para Ah, é? Coca-Cola, Não não. sabia, Tem não. uma Coca-Cola lá que você toma quando você está comendo a comida muito pesada, que ela ajuda você a emagrecer. E é aprovada pelo Nossa, governo japonês, uma Coca-Cola toda branca, assim, e é Coca-Cola. caramba. É, Existem ele, sabores de Coca-Cola absurdos lá, né? Tem tudo quanto é tipo de é, sabor, né? em geral, tem muita soda, muita pop, né, que eles têm lá de vários, assim. Eu não sou muito disso por causa do açúcar, Uhum. eu gosto, claro, mas eu experimento uma coisinha aqui, outra ali, eu acho interessante, sabe? E você vê que não é extremamente saudável, mas também não é tão ruim, né? Tá lá, dentro dessas coisas, você não pode viver a vida tão limitada e tão restringida, né? É.
come de tudo, faz de tudo. Tem lá o teu momento de comer uma comida frita, porque é gostoso, um sanduíche de vez em quando, né? Ou Culturalmente é mais saudável, né, tem mais nutrientes, né. tem, e eles têm uma mania de comer muito saudável. Você vai para muitos lugares e você come muito saudável. Eu lembro uma vez que eu fui no Japão e eu pedi uns. Eu vi a foto do peixinho, né? Eu pensava que o peixinho já vinha frito para mim, ou, Ai, ou grelhado, né? Aí eles trouxeram tudo, o peixe cru, para eu fazer na minha mesa. Então era uma coisinha com fogo, né? Com chamas aham. lá, uma grelha, assim. Eu pegava os peixinhos, colocava em cima. Eu mesmo fazia tudo e então, eles adoram isso, né? Porque E, o peixe é um negócio difícil de você fazer e tá super bom pra você servir, né, você precisa servir rápido, o peixe não pode ficar muito tempo, não, né. exatamente. Foi olhômetro mesmo. Eu acho que tá bom. Então deve ser Tira. muito bom, assim, porque o peixe é chatinho de cozinhar, assim, num restaurante, né, em bastante quantidade. E isso, e eram vários peixinhos assim, desse tamanho mais ou menos, acho que uns 10, 12 centímetros. E eu lembro que um deles, claro, eles limpavam, tiravam as coisas de dentro. Isso Você que eu ia podia comer o perguntar. peixe inteiro, mas um deles estourou com as ovas. Enquanto grelhava, e puk, deu aquele Esqueceram de limpar estalo. no sofá. As ovas da peixa, Ai, da peixinha. tadinho. E você comeu numa boa. Foi, tava Ah, gostoso, né? Porque afinal de contas também eles comem muito sushi, sashimi e sim. você por incrível que pareça, aqueles pratos crus, né? Que um deles é uma tigela e vem vários tipos de frutos, camarão, diversos tipos de peixe, ouriço também, um ouriço amarelado. Aí, a primeira vez que eu comi, eu pensei, será que vai estar gostoso? Nossa, era uma delícia. Hum, Era fresco, era cru. aquele. Sim, era um sabor assim de mar, de oceano. Não tinha cheiro ruim, não era desagradável. A textura de comer sashimi eu já me acostumei há muito tempo Eu também. adoro peixe cru, assim, eu sou a doida do restaurante japonês. O que eu não costumo, assim, eu até como só pra diferenciar, mas, por exemplo, hot roll que a gente come no Brasil, eu nem sei se tem lá, já não é muito a minha praia, eu prefiro quanto menos ingrediente, melhor, assim, quanto mais fresquinho, sabe. Aham. Eu também, eu sou fã. Inclusive, nesses países asiáticos, você encontra coisas que não são muito saudáveis. Não no Japão, nem tanto, eu diria mais que na Tailândia. Mas, Sim. assim, na Tailândia tem muita coisa gostosa, muito boa. Eles usam muito óleo em certos lugares também, né, muita fritura, né. Tem, você vê, por exemplo, esses mercados de rua, se você for pedir um pad thai, né? É aquele óleo, aquelas coisas de rua assim. E também eles usam muito açúcar na culinária deles, assim. Eu tomei 2 cursos de culinária Já quando eu ouvi estava na falar Tailândia. isso. É, Na o Tailândia e no açúcar. Japão. No Japão, será que Me eles têm? falaram que a comida do Japão, às vezes, tem muita coisa que você toma um susto porque é doce. Isso, isso. Na China tem muitos pratos doces também, Uhum. sabe? A Mas é mais China agridoce, né, não é uma coisa tão tem coisas bem doces mesmo, é, assim. Você pede um pato, o pato é doce. Camarão pato doce. doce é bom, né. É bom, né? Mais uma vez eu experimentei no restaurante chinês esse camarão doce aí, que para mim Camarão camarão doce, e não é? doce não fazia sentido para mim. Mas não, tem muita coisa muito boa. Por exemplo, tem, no Camboja também eu tomei curso de culinária e tudo feito, quando a gente vai para fazer esses cursos, a gente faz tudo como é que chama isso? Do From scratch. From scratch. scratch. Tem expressão em português, mas Faz do começo mesmo, eu do não sei, eu começo. também, eu acho que não tem uma expressão em português pra isso, tem? Eu acho que é meio americanizado, acho que é porque a gente tá tão acostumado a cozinhar, Isso. que o from scratch é uma coisa mais daqui, né, do Vamos fazer inglês. assim. Então, quando você faz uns cursos desses nesses países, é tudo assim, do começo, prepara a tua comida e você come depois daquilo que você fez. Inclusive, quando eu fui no México semana passada, eu fui para um estado chamado Oaxaca, eu também decidi fazer um curso de culinária. Eu achei que era importante aprender, já que eu sou tão fã do México, assim, é um país Sim. que eu amo. E eu aprendi vários pratos para fazer, inclusive tamales, mole. Isso, eu sou doida pra experimentar tamales, mas eu queria É muito experimentar os gostoso. tamales mesmo, né, tipo Eu tenho certeza que você consegue encontrar aí na Irlanda. Inclusive, no curso de culinária que tomei agora, tinha um casal da Irlanda. ah, é? Eles Nossa, estavam lá o comigo. irlandês é igual o brasileiro, né, tá em tudo quanto é lugar do mundo. É isso que eu falo. Nossa, era.
Tinha bastante. né? E que mais sobre a Ásia, né? Eu acho que você tem interesse. É um país que eu não gostei da Ásia, posso É, falar? fala. Não, mas assim, o que eu tô falando assim, você tá falando isso pela sua experiência. Óbvio que assim, vai que eu vou pro Japão e não gosto. Daí o país que eu não voltaria seria o Japão. Então, assim, é uma experiência pessoal, vamos deixar claro, né? É, exatamente, né? E nada se encontra. Por exemplo, eu estava tão acostumado com o tratamento que eu recebia na Tailândia, porque eu fui várias vezes para a Indonésia. Aí eu fui para esse país e eu não estava sendo tratado da mesma maneira. Eu não gostei. Que É, país? é o Vietnã. Mas, Vietnã. é, por exemplo, mas ele é dividido, né? Assim, quer dizer, é um país longo, né? Eu comecei por Hanoi, e eu explorei Halong Bay, que é uma baía incrível com várias ilhotas lá. É uma coisa. Todo mundo vai para o Halong Bay. É uma das baías mais famosas do mundo. São o quê? 1.700 ilhas e você só vê aquelas formações rochosas, etc. Mais ou menos que eu lembro. Não sei se esse número não. E de lá, eu depois de explorar bastante o norte, eu fui para o sul, que é a Saigon, né? Ho Chi Minh City. E lá as pessoas são mais ásperas, mais grossas, sem paciência. A maneira Será que como é eles falam com cultural você. também? Também eles têm uma impaciência que o tailandês tem de sobra. Tem muita paciência. Eles são muito pacientes. Inclusive, quando eu estava esperando o transporte, eles tinham uma falta de tato comigo. Foi assim meio que chocante, sabe? Mas aí Sim. você entra no ritmo disso e vê que é isso aí mesmo, que é o jeito deles. É um jeito assim meio, não diria grosso, mas que eu acho que é cultural e que pra gente soa um pouco grosso. Então, eu fiquei Um meio choque, chocado. né? Eu fiquei meio chocado com esse tratamento que eu recebi lá, mas ainda assim eu gostei muito porque eu fiz coisas bacanas, eu fiz atividades muito legais. Eu fiz aquele passeio do rio Mekong, Mekong River, que banha vários países asiáticos, desemboca lá na, no, na, no Vietnã, e que, por sinal, esses países trazem toneladas de lixo que vai para o oceano. E quando eu fui para a costa, nessa praia que eu fiquei, numa cidadezinha chamada Muiné, que tem desertos, eu queria ir lá porque eu queria descansar. Eu estava cansado das viagens, coisa e tal. E fiquei apenas 3 dias, mas foi a praia mais feia que eu vi na vida. Sério? Primeiro que a praia era de uma cor extremamente turva, suja, Nossa. com muito frutos do mar, assim, muito peixe, camarão, caranguejo morto na orla. E eu em água turva não entro, porque não sei se tem um bicho Não. lá, um tubarão. Sou E, fresca pra cacete. Eu nem se tiver um pouquinho assim, se a água tiver muito com muita areia em movimento, assim, eu já fico assim, mesmo sabendo que é areia só. eu só fui para descansar e as brisas, né? E fiz passeios também para as dunas que tem lá, né? Que eles têm dunas brancas e dunas vermelhas. Aí foi uma coisa interessante, mas Legal. que foi, bom, a experiência em geral no Vietnã para mim foi interessante, mas não foi tão acolhedora. Sim, sim. E para você que estava acostumado a ir para tantos lugares que são mais acolhedores, acaba que fica no final da lista, né? Fica, por exemplo, assim, quando eu saí, eu fiz uma coisa, eu queria conhecer o Essa país banda tá por me deixando dentro. doida hoje. Então, eu queria conhecer o countryside, eu queria conhecer o interior, né? Então, eu fui para o Camboja, de Ho Chi Minh até Siem Reap, de ônibus. E foram 13 horas num ônibus nada confortável. Isso aqui tem espírito de aventura. Eu queria ver, eu não queria pegar um avião que dura 1 hora e meia ou 2 horas de voo. Eu queria ver o país, então Sim. eu tive essa brilhante ideia. E não tem um trem, alguma coisa, não. É só o. Eu acho Só que o o... trem ia ser mais longo ainda a viagem, se tivesse É. trem. Porque é muito longe. Aí eram 13 horas de viagem total com uma conexão em Phnom Penh, ou Phnom Penh, não sei como eles falam, a capital do Camboja. Aí, é, 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 foi interessante, eu estava morto de cansado, e eu já tinha os vistos, porque como eu fico com passaporte estadunidense, eu tinha que ter o visto de antemão, tanto de Vietnã como do Camboja, né? Então os vistos já estavam lá, não precisava me preocupar com nada. Cruzei a fronteira e eu lembro quando eu cruzei a fronteira para o Camboja, tinha uma senhora com uma cesta vendendo umas coisas marrom, assim, uma pilha de coisa marrom nesse balaio. Aí eu olhei de longe assim, o que será que ela tá vendendo, né? Aí quando eu fui me aproximando, era tarântula frita. Muita tarântula. Ai, eu sou horrível com aranha, eu não gosto de aranha. Você experimentou? Experimentei.
Comi Você não fez um tarântula. vídeo? Acho que você fez um vídeo disso, não fez? Fiz. Eu vi. E foi em Siem Reap, eu queria filmar eu comendo uma tarântula, né? E Que, por aí? sinal, é, é muito semelhante com carne de caranguejo, as patinhas, É? lembrou bastante. Aí eu falei, nossa, mas parece caranguejo. Só que quando você chega no corpo, aí é que a desgraça começa, É porque ruim? tem sabor de terra. É como você cair no chão e engolir terra. Eu não senti gosto de coisa boa. Além de que devia Nossa. ser frita num óleo de 300 mil anos de uso. Então aquilo ali foi uma experiência muito ruim. Eu falei, sabe o quê? Comi uma vez, né? É uma comida que eles comem lá também, né? Os povos. Eles comem cobra, escorpião, tudo que move Não é só é pra bem-vindo. turista, então. Eles comem mesmo Faz lá. parte da dieta mesmo. Eu fui num povoadozinho próximo a um lago chamado Tom Lap, Tom La Sap, e as pessoas no período das cheias, porque é 6 meses cheias, 6 meses seco, eles pescam cobra, o que vier. E as crianças têm um tipo de cobra lá que as crianças enrolam no braço e depois comem aquela cobra. Mas tem a cobra naja também, que é venenosa, né? Eles também Sim. comem essa cobra naja. Nossa. Inclusive, quando eu fui, fiz a visita, o passeio na comunidade, coisa e tal, eles tinham pescado cobra e tinha pele de cobra lá raspada, porque eles se arrancam a pele e frita. Uma experiência, são experiências legais, né? Eu gostei muito do Camboja, para falar, para comparar com o Sim. Tunísia. O povo é muito mais acolhedor, amável, sorridente, bonito, até um povo muito bonito, eu Bonito, achei. é. Uhum. Ai, que legal. Nossa, esse daí pra mim foi interessante ouvir isso. Vamos pro. Se você foi pra Palestina e pra Pois é. Israel, Eu fui porque né? nunca fez parte da minha vida ir para Israel, mas o meu ex, ele queria muito para Israel. Porque quando a gente morava em Miami, ele trabalhava na área de design industrial, interior design. Inclusive, ele está mandando mensagem agora. Ele é o meu melhor amigo hoje. A gente É, você virou já falou isso, irmãos. é. A gente separou há 6 anos, mas até hoje a gente tem uma boa amizade. Ele não mora comigo, eu moro só, mas é como se fosse irmão para mim. Bom, então, naquela época que a gente estava junto, ele queria muito para Israel, no aniversário dele, né? E eu falei, para onde você quer ir? Com os benefícios, né? A gente pode ir para qualquer lugar no mundo. Vamos para Israel, eu quero ir para Israel. Eu falei, Alex, tu tem cara de árabe, tu vai sofrer preconceito. O pior que ele tem mesmo, né? A pessoa olha para ele e acha que é o árabe ou não sei o quê. Tu vai sofrer preconceito, então espera. Aí a gente foi. Primeiro que o processo para entrar no avião da El Al para ir para Tel Aviv, É um saco, né? Oh, meu Deus. nossa, primeiro assim, a gente entra numa Quando eu fui, fila, que eu era pequena, eles pegaram a mala, começaram a fazer um monte de interrogatório. Tava minha mãe e eu e minha irmã pequenas. Nossa, era um saco. não mudou nada, é assim mesmo. Nossa. É um monte de interrogatório, pegou o passaporte dele, polícia armada. Isso foi no Isso. aeroporto de New Jersey, né, aqui no Nova Jersey, nos Estados Unidos, Uhum. porque tem esse voo da El Al. Aí toda essa entrevista, aí começaram a perguntar por que é que eu fui para Malásia, que é um país muçulmano. Nossa. Aí começaram, por que você foi para a Indonésia, que também é outro país muçulmano? Aí porque fui em Bali, Bali é um país incrível. Turismo. Por que que você Aí eu foi? falei, Turismo. exatamente, é um país, eu faço turismo, eu sou comissário, eu viajo o mundo, etc. Aí foi uma entrevista assim, né? Aí tá, e traz os passaportes da gente, a moça que entrevistou a gente, por sinal, dava para notar que ela era lésbica. Israel lésbica. E vocês, como se conhece? Eu falei, ele é meu namorado. Aí eles foram mudando mais o, Tom. o tom. É porque até porque se você tivesse falado ele é meu namorado, já tirou aquele negócio, sabe? Então provavelmente, não tô falando que é, mas provavelmente não são islâmicos, né? Não são muçulmanos. Exatamente. Ele, na época, ele tinha o green card, ele não tinha um passaporte daqui, né? E o passaporte dele é mexicano na época. Né? Aí vocês moram juntos? Sim, a gente mora juntos, coisa e tal, comprovou. E foi uma entrevista mesmo. Isso antes de chegar num balcão de check-in, né? Isso antes, para liberar a gente para ir fazer o check-in. E esperar que a gente foi em lista de espera. Foi uma experiência muito louca, assim. Inclusive, ele estava na época do Snapchat, ele começou a Uhum. filmar tudo, né?
Quando ele foi pro Ai, banheiro, sabe o que aconteceu com ele? A polícia foi atrás dele. Essa mesma polícia ficou interrogaram ele, pegaram o celular são muito dele, paranoicos, cara. pegaram o celular dele, porque eu falei, de longe ele tem cara de árabe. Eu pensei, esse cara, ele vai sofrer. Eu falei, cara, tu vai sofrer preconceito. Mas isso não é nada, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu, tá? Aí tá, pegaram ele e falaram, Rogério, eles fizeram isso que eu estava. Eu falei, Alex, para de fazer Snapchat. Eu não aguento mais, para de fazer isso, tá chamando atenção pra gente, pensa que a gente é terrorista. Eu comecei a ficar paranoico também, né? Taranana. A gente conseguiu embarcar de boas, foi, aterrissou em Tel Aviv, entrevista com eles, aquela coisa chegou lá, né, também, de novo, ele pegou um agente de imigração, eu acho que foi a viagem mais gay que eu fiz, que era gay. Aí eu tô entrevistando com essa mulher da imigração e de repente vem Alex e diz assim, Rogério, o agente de imigração quer falar contigo. Eu falei, não, Alex, espera aí, deixa eu fazer aqui com ela. Não, espera. Aí a agente de imigração falou assim, vai com teu amigo. Aí eu fui, go with your friend. Bem grossa assim, eu falei, ei, tá bom. Aí o agente de imigração em Tel Aviv falou, welcome to my country. Era uma beija, bem assim, mas Nossa. eu falei, aproveitem no meu país, vocês vão adorar, etc. Eu falei, que legal. Compensa com isso, né? Porque já que você já tem o problema dele parecer árabe, compensa com isso. Exatamente. Aí a gente primeiro vai para Jerusalém, pega um transporte público que a gente compra lá no aeroporto mesmo, né, de Ben Gurion, e quando aí, aí eu entrei no ônibus, ele e vários judeus ortodoxos, né, com suas roupinhas, etc. Um outro não era, mas a gente tava vendo, todos eram judeus brancos, né? Sim, é. Aí tá, a gente sai do aeroporto, vai, daqui uns 15 minutos o carro para no meio do nada, a gente é perseguido pela polícia local. Os caras vêm com a arma dentro da van e vai direto para Alex. Ah, E ah. na hora eu gelei, né? Aí eles vão direto para ele, seu passaporte. Pegou o passaporte mexicano. Aí ele falou, ah, você é do México? Sim. Ah, quanto tempo vai passar? Tá, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falei, no final da noite, quando a gente chegou, eu falei, Alex, se isso acontecer contigo. E ele, coitado, ele é tipo o Sim. SpongeBob SquarePants. Tá tudo bem. Ele sempre rindo, ele achando tudo uma maravilha. E Nossa, daí, às vezes eu acho que tem quem sofre muito preconceito, às vezes tá tão acostumado também que assim, coitado. ou eu deixo passar e curto, ou, né? Não, eu já avisei Nossa. várias vezes, assim, eu tinha medo que ele sofresse preconceito. Eu vi ele sofrer preconceito aqui, pela maneira como ele aparenta, porque ele é um homem pardo, ele é um homem que você nota, é um homem imigrante, sabe? Eu sofri, eu não quero chorar, mas eu já vi tantas vezes ele passar por situações assim, eu não vou chorar, peraí, calma, Nossa. Não, apaga. não tem problema não. Eu, eu sofria por ele, entende? Eu não quero que ele sofra preconceito, eu não quero que ninguém Ótimo. sofra preconceito. Então, até hoje isso me toca porque eu presenciei muito isso na vida dele. Nos tantos desde 2006 até hoje, vendo uma pessoa ter que sofrer isso, e ele ainda, sabe, e ele não é uma pessoa agressiva, ele é uma pessoa tão pacífica. Aí, tá, aí a gente vai. Esse aí é a emoção que veio lá de dentro. Não sei de Não onde tem que guardei problema. isso no coração. Não Faz tem parte, problema. gente. Faz parte, é. Isso. É que eu sou humano também, eu tenho sentimentos. Exatamente. Aliás, o problema que meu terapeuta falou hoje pra mim na entrevista é que eu sou uma pessoa muito boa. Eu falei, o que que eu devo ser? Uma pessoa ruim? Não, não mude, porque a gente precisa de mais gente assim no mundo, especialmente do jeito que tá. Mas enfim. Exatamente, é. Então, minha experiência na Palestina, do lado onde está Belém, né? Você foi para Jerusalém aquele dia, né? Eu fui para Jerusalém, a gente ficou O que uns você achou 5 de Jerusalém? eu achei tenso, porque há pouco tempo antes havia tido um ataque de umas pessoas Ah, esfaqueando outras em Jerusalém. uhum. Então, eu já sabia para que eu ia para um lugar que tinha essa tensão. E você vê polícia armada em todo lugar, né? Aí você vai na Jerusalém antiga, né, que é dividida em quarteirões, né? Aí tem o judeu, o armênio, o cristão, o islâmico, Sim. né? E que
você é Tem de meio... tudo em Jerusalém, né? É que É, assim, a experiência exatamente. que eu tive foi em 98, né? Então, assim, tem um gap aí entre as nossas, então eu queria saber um pouquinho mais. A minha foi em 2017, né? É, É, quase 20 anos é, depois. isso, olha só. Então, eu achei super interessante, eu acho que valeu a pena. Eu cresci católico, hoje eu não sou nem assim religioso nem nada. Eu sou espiritual, eu diria, sabe? Mas agnóstico talvez, mas continuo um pouco espiritual. Mas eu achei interessante ver que era um lado da história de uma figura que a gente aprendeu quando criança, né? Então, e toda a história que vem por trás. Uhum. Mas aí, cruzando a fronteira para Palestina, né, onde está West Belém, Bank. West Bank, a gente, por exemplo, o meu guia, ele era muçulmano, guia oficial que pode levar e trazer pessoas, cruzar a fronteira entre Israel e o, Porque né? eles não têm liberdade, né, Isso. de vir. E toda vez que ele entra, vem a polícia armada, né, os militares lá investigar tudo, Deixa eu abrir. fazer um 2017, tá, gente? Eles já não tinham a liberdade de ir e vir, só para deixar claro. Exatamente, não tem. Inclusive, do outro lado, pessoas querendo ir para o lado de Israel, porque alguns parece que têm acesso, outros não. Você vê todas essas pessoas extremamente militarizadas, né? É, E é tudo bem controlado por chocante. Israel. É tudo Quem entra e quem sai, controlado. né? E você vê também a diferença entre o lado de Israel e o lado palestino, né? A diferença é gritante, até da condição Pois das é. ruas, assim, a pobreza, né? É, Parece que você cruzou dois mundos diferentes, né? isso. Eu acho que o interessante é que eles nem me pediram meu passaporte na entrada. E o do Não, Alex? também não. Só olhou pra gente, perguntou de onde a gente era Vocês estão acostumados com e turista também, vocês estavam com guia, né? a gente estava com um guia e conversaram mais com o Alex, porque esses israelis, né, eles já conheciam o México, então eles tinham uma fascinação com o México. Eu notei isso. Muitos Gostam. deles nem são nascidos em Israel, né? Muitos deles são nascidos nos Estados Unidos. Tem isso também de várias outras partes, né? E no México também tem uma comunidade judaica muito grande, tem bastante. Então é um país que eles têm conhecimento muito bem deles, tem muito Israel lá, é, os judeus também. É, então foi uma experiência assim que eu não tive nada de negativo. A gente foi para o comércio no centro de Belém, a gente passou por Jericó, né, que é a cidade mais antiga do mundo, segundo meu guia. Se eu estiver Uhum. errado, foi meu É, guia que eles falam falou. isso. É. É, e a gente comeu no restaurante local, alguma coisa assim. E foi para o local de nascimento de Jesus para ver, etc, Foi no etc. E Santo foi, Sepulcro. sim, Entrou lá na igrejinha e. sim, entrei na igrejinha É, lá. Parece que um porão, uma é coisa assim. dentro, aí você tem que entrar dentro de um negocinho, né? Pelo que eu me lembro, a minha memória de 20 anos, vai mais até, não é tão boa, mas. Uhum. Foi toda essa experiência. Saí, voltei para Jerusalém. O guia continuou com a gente no final do dia para continuar o tour, né? E a gente negociou o preço com ele antes, né? Quanto ia pagar, quanto ia ser. Um preço relativamente alto, mas totalmente valeu a pena pela informação que ele Deixa eu te ofereceu, né? Pela perguntar. Você experiência. fez quando foi comprar as coisinhas, assim, você chegou a entrar em lojinha para comprar essas coisas? Como é Não, que é? uma coisa que eu evitei era comprar. Fez bem, porque você não sai da loja. É, Eu lembro que quando meu pai. Eu lembro, assim, eu não sei exatamente onde era, mas eu lembro de uma vielinha coberta com várias lojinhas, assim. Eu acho que isso em Jerusalém, não tenho certeza. E várias lojinhas. A gente até comeu um kebab, mas aquele kebab mesmo que eles cortam, né? Do coisa naquele dia. E os caras praticamente, tipo, se você olhar para a loja, eles já estavam te puxando para dentro. E aí meu pai falava um negócio que minha mãe queria, não sei. Tá, não, eu quero. Aí o cara olhou assim, não, mas você não acha que eu tô te cobrando muito? E fica negociando. E ficou negociando. E toda vez que parava para entrar, ia ser minha mãe, né? Adora. E aí o meu pai, não, não vai, não entra, não faz, porque você vai, né? Que você tem que ficar negociando e tal. ai, Aí por isso que eu queria saber. eu vivenciei essa situação em outros países, tipo na Turquia, na Uhum. Tailândia também tem muito disso. Eu não sou muito fã dessa coisa de negociar, não.
Eu não tenho Ah, é. paciência. Eu não tenho paciência também, não. Quanto é que custa mesmo? Vai me dar aí. Se eu achar caro, eu vou reclamar, mas tem que ir lá debatendo com a pessoa. Tem que ficar. Ai, não, isso eu não tenho. E eles adoram, né? Eles gostam, né? Ah, eles Eu- é. Eu acho que para eles, se, por exemplo, no caso da tua mãe, que diz, ah, não, tá, você não tá achando que tá caro, se eles querem que a É, batalha comece lá de sim, preços, sim. né? A minha mãe não se importa, minha mãe não se importa. A gente até fala que minha mãe tem um pezinho, né? O nariz dela parece aquele nariz o nariz fino normalmente do árabe, né? Não de Ah, todos, mas. E aí a gente fala que ela tem um pezinho lá, porque ela adora. Minha mãe tem comércio, então ela é bem. Ela gosta dessa parte. E eu só vi meu pai com a cara, tipo, pô, é engraçado que Alex, né, ele gosta disso, ele adora. Ele gosta sempre de baixar muito o preço, ele leva lá embaixo já de vez, o mais nossa. baixo possível. Eu também não tenho paciência, não. Eu já fico, né? Eu nem gosto de comprar, fazer compras, na verdade. Eu sou muito Sim. perdido. Ah, de vez em quando, Você uma chegou roupa. aí na Massala? Será que eu fui? Ah, fui. Sim, fui em uma sala. Legal, né? Sim, foi. Legal Muito lá. legal. Muito legal, muita história, muita. Sim, também eu fiz eu fiz vários passeios lá, né? Quando eu Chegou a voltei entrar no para, Mar Morto? assim, entrei no Mar Morto. Entrei, quando eu fui para a Jordânia, depois entrei no Mar Morto do lado jordano, né? E fiz os dois lados, né? De Israel e da Jordânia. Foram duas Boiou? experiências. Sim, Boiou? Eu e, não e consegui. boiei e deixei água pingar no meu rosto. Você fica 15 minutos sem poder abrir Hum, os olhos, né? Quando isso é acontece. muito sal, muito sal. É. Eu não sabia que o sal fazia com que você não Queima. conseguisse. É terrível. Eu era pequena, né? Eu acho que eu tinha 10 anos. Alexa, stop. Desculpa. Eu tinha uns 10 anos, a minha irmã devia ter uns 8, e a gente foi. Só que o lugar que a gente foi, porque eles têm, né, uma estrutura em volta do Mar Morto para você entrar, né? E você tem banheiro, etc, né? Não sei se ainda é assim, É, ainda. mas a área que a gente pegou era muito cheia de pedra e tal, então a gente teve um pouquinho de dificuldade de entrar. Pro momento que a gente conseguiu entrar o suficiente para boiar, eu e a minha irmã, a gente estava queimando, acho que pele de criança, né? A gente É, começou a queimar, minha irmã começou a chorar, eu comecei a sentir. A gente tem uma foto até hoje da gente assim em cima de uma dessas coisas de tomar sol, né? Essas cadeiras de tomar sol longa, chorando, batendo na perna, porque o sal queimou a perna da gente. A gente não conseguiu nem boiar. nossa, imagino. Eu gostei muito mais das experiências lá do Jordano, que parecia que a água era mais limpa do que esse lado que foi levado aos grupos, né? Que eu estava no grupo de turistas, era, mas claro, eu vi que tinham praias limpas sendo do lado de Israel, né? Mas também aquela questão, a estrutura do lado da Jordânia era muito específica para turistas apenas, assim. Nem Entendi. toda. Primeiro eu tinha que entrar num resort, que eu tinha que pagar ao fee do resort. Depois eu tinha que pagar o acesso ao Mar Morto. Então era pagar, pagar, pagar. E, Entendi. e era uma praia, assim, um espaço muito limitado para utilizar, né? Então já faz sentido, por isso que é mais, talvez mais limpinho, né? Isso, Menos inclusive gente. menos gente. E era uma praia bem bacana, assim, você nadava, né? Com cuidado para não cair no olho. E tinham dois rapazes com a lama, né? Para você passar no teu corpo. É, é. E, e não sei o que foi que houve, que eles começaram a discutir um com o outro lá, em árabe, né? Eu não entendi nada, então eu já peguei a lama comigo mesmo, já fui passando a lama no meu corpo. Aí eles, naquela discussão entre um e outro, eu falei: não, não, não precisa ajudar, não, pode brigar vocês aí. Deixa eu colocar aqui mesmo, né? Colocava um pouquinho aqui. Pela experiência Pois do turista, né? é, paciência, né? Pois é. Não. Então foi bom, assim. E hoje, assim, ainda bem que você foi, né? Porque hoje É, provavelmente. foi uma experiência que valeu a pena e por causa de todos os conflitos que têm acontecido, é um lugar que eu não volto Agora não a dá ir. mais, né? Não dá mais, né? Ainda tem gente que quer fazer turismo lá, né? Sabe, esses grupos lá. Os neopentecostais, os cristãos sionistas, né? Esse povo muito louco das ideias. Tem um Eu tô com povo. uma paciência tão zero pra eles, porque antes eu tava discutindo, mas ontem eu perdi a paciência com uma pessoa. E assim, eu não começo a conversa, mas começa a me encher de abobrinha, de propaganda sionista, que você abre, assim, já nos primeiros segundos você vê que tá falando merda, tá falando abobrinha.
Aí eu comecei a perder paciência. Eu falei assim: "Ah, pô, você não quer discutir comigo? Tá tudo bem, sabe, mas não fica me mandando esse monte de merda, porque é mentira, né". Aí, mas aí começa a enfiar Deus, e eu falo assim: "Mas eu não sou nem cristã, eu não acredito em Deus, eu não acredito, você fica me jogando coisa de Bíblia, cara, não me enche o saco, para de ficar pregando pra mim, porque me afasta mais ainda dessa merda". Aí Pois eu tô é, tomando uma birra que eu tinha começado a superar, nossa, tá difícil. é difícil. Não tem como discutir com essas pessoas. E também é uma perda de tempo. É como jogar xadrez com pombo, né? No final eles vão derrubar Exato, tudo. porque é uma coisa que eles botaram na cabeça que é assim, que é de Deus, que é uma coisa que não tem explicação, e você fala: "Não tem explicação", mas se você sair dessa maluquice religiosa, sabe, e eu não tô falando que religião é maluquice, mas esta maluquice é religiosa. E aí não É, tem que argumentar, porque assim, é uma questão de crença, é uma entendeu? radicalização mesmo. Eles são muito radicais. Total, total. E eles não aceitam a opinião diferente de ninguém, nem a individualidade de cada um, o direito de você acreditar no que você quiser. Eu não Pois consigo é, também. É difícil. Eu tenho pessoas que mas trabalham mesmo para. assim, eu não consigo entender como é que você tem uma crença religiosa e pode achar que tá ok o que tá acontecendo lá. É, exatamente. Ficar É, do lado de Israel, porque Israel é o povo escolhido. Isso daí pra mim é uma coisa que eu, assim, como é que eu vou ter argumento com isso? Sabe? é, Porque o próprio judeus ortodoxos não acreditam exatamente nisso, né, que você tem que, mas enfim. Depois vai lá no História Islâmica e assiste uma História Islâmica, ou no, tem os dois, tem um História Islâmica e tem um no Salam Aleikum Talk, um negócio assim. ok. E eles têm uma entrevista com um rabino americano, Sim. que é o Rabino Weiss, ou Weiss, eu falo Weiss, mas eles falaram Weiss, então eu não sei, é Wiss. Aham. E esse rabino explica tudo do porquê que o que eles estão fazendo lá é errado até para o judeu religioso, né? Inclusive, tem muito judeu finalmente falando sobre isso que está acontecendo em Gaza, né? Eles estão Abrir um finalmente. pouquinho. Teve até uma, um movimento lá em Nova York contra Israel a favor da Palestina e que havia muitos judeus aí também. Sim, tem muito judeu antisionista, porque a gente fala assim, o problema não é o judeu, não é o judaísmo, é o sionismo, o Estado sionista, né? E isso não tem nada a ver com ser antissemitismo, ser antissemita. Porque eu falo assim, se eu for antissemita, eu tenho, pelo lado do meu pai, eu tenho origem, eu tenho background judaico, né? Então eu tô sendo antissemita contra mim, ou os árabes são semitas, então, sabe, é uma coisa muito bizarra. Exatamente. É Aliás, você bizarro. falou do teste genealógico, né? Eu fiz o meu também para descobrir que eu tinha dúvidas, né? E Aí aí, descobri que tem uma porcentagem também judeu, acho que nazi. Ashkenazi, é igual o meu, que é o do norte da Europa, né? Isso. E ele É. respondeu várias questões que eu não sabia porque minha família não, né, sabia muito. E descobri que realmente são uma salada de fruta. No Brasil a gente é, né? O meu eu fiquei chocada porque eu achei que eu era mais salada de fruta. E Aham. aí o meu, assim, ele é praticamente muito, muito, muito português. Agora eu não lembro as porcentagens. Então, assim, ele é praticamente português, um pouquinho de italiano e a parte alemã, que é o Ashkenazi, né? O judeu Ashkenazi, que não tá dizendo nem alemão, tá só judeu Ashkenazi Isso. e um pouquinho de italiano e português, assim, bastante português. Então, assim, eu fiquei até chocada que eu fiquei desapontada. Eu falei, ué, só, tipo, sem graça. Eu fiquei surpreso, eu gostei de saber. Eu também descobri que eu tenho 7% dos oeste da África, que vinha também. Isso se deve à história dos portugueses, né? Sim, A minha genealogia praticamente descreve as invasões portuguesas pelo mundo afora. Porque tem, claro, putz, a maioria portuguesa, né? 83%. Eu não sei se é acredito na bastante. porcentagem exata. É É, porque depende do banco de dados, essa porcentagem. Por isso que eu não falo muito, porque eu já joguei o meu raw data, né? Em 3 diferentes e deu a mesma coisa, mas a porcentagem mudou um pouco. Então, varia, varia. E com o tempo parece que eles vão atualizando, eu vou recebendo atualizações isso, da, isso. da porcentagem. Eu não sei como é que eles mantêm isso por tanto tempo, porque eu fiz esse teste acho que uns 10 anos agora, mas de vez em quando eu recebo uma informação mais acurada.
ou mais precisa É. dessas questões aí. Eu achei super interessante. Você fez Inclusive, por onde? Qual eu fiz site? pela 23, 23, Eu também, 23 23andMe. Eu fiz pelo 23andMe também. isso. E, que por sinal parece que eles estão entrando em bancarrota, uma coisa assim, Sim, né? tá vendendo, eu vi. Mas eu joguei a minha raw data, porque você pode fazer download da raw data, né, deles. Aí você pode usar essa raw data, que é o arquivo, é a metadata, digamos assim, acho, que você pode jogar em outros sites. Por exemplo, eu comprei o acesso, eu fiz também no MyHeritage daqui, é que o 23andMe, ele dá a parte de saúde também, né? E o MyHeritage é só a parte de hereditária. Então eu fiz o dos meus pais pelo MyHeritage e o meu. E aí eu joguei lá também, então ficou um pouquinho mais, né? Mas assim, foi quase a mesma coisa, só a porcentagem que mudou um pouquinho. A porcentagem de português, por exemplo, diminuiu. Tinha muito mais pelo 23andMe do que pelo MyHeritage, que é daqui, né? Interessante, né? E a gente, nessa região da Península Ibérica, foi tão influenciada por tantos povos, que é bem natural que até o próprio português tenha influências de vários outros lugares. Então, Sim, sim. quando eles migram e fazem o que eles fazem, nas histórias dos portugueses, e faz tudo que eles fizeram, então a Pois gente é. acaba tendo muito mais do que Mas o Portugal em si, né, pelo Ibérica em si, teve muitas, né, mudanças de isso. população ali, né? Então, o mais Explica. engraçado é que o meu, a parte africana, não foi muito, foi bem pouco mesmo, porque foi Moçambique, muito pouco. E teve um pouquinho, bem pouquinho, mas eu acho que vem do lado da minha mãe mesmo, que é de judeu sefaradita, mas muito pouco. O da minha mãe teve mais, né? O da minha mãe, quando ela fez o dela, teve mais. O da minha mãe teve até da Irlanda. Eu Que legal. fiquei. Minha mãe teve Irlanda, eu fiquei, nossa. E, e o. E aí eu sei que tem um negócio que você chama de Rapek. Cara, eu assisti um vídeo do Pirula que explica isso, mas ainda é muito complicado para mim entender, porque tá muito superficial. Que é o DNA mitocondrial, né? Que rastreia o seu ancestral até, assim, a primeira. E o meu é um dos poucos que eles conseguiram rastrear até a primeira, assim, a primeira geração mesmo de mulheres, assim, humanas, né? Então, da África, que todo mundo vem da África, mas são os primeiros, assim. E eu achei muito legal. Eu não tinha me ligado nisso até ver o vídeo do Pirula. Eu acho que eu vi esse vídeo também há algum tempo atrás. É um vídeo antigo já. E Sim. você provavelmente tem os dois, né? Você tem o materno e o paterno. Eu só tenho o materno. Exatamente, saiu materno e paterno no meu também. É. E também sai a porcentagem lá, Neandertal, que tem uma alta comparada a muitas Isso. pessoas. Então, o meu, esse negócio foi muito interessante de ver. Mas, enfim, Rô, são 2 horas de conversa. Nossa, e eu pensava que não ia ter muita Boa, né? palavra. Eu te Assim, falei que quando começa a conversar, eu falo, deixa 2 horas porque vai fácil, assim. Mas foi muito nossa, legal ouvir tudo que você falou. ai, nossa, E valeu. qualquer coisa a gente pode fazer outros, assim, falando um pouquinho mais talvez dos Estados Unidos, de outros lugares que você foi, se você quiser. Com certeza, E tem muita foi coisa, muita experiência. muito bom ter você, né? A gente aprendeu muita Obrigado, coisa. fico Quase que a feliz. gente não ouve de alguém dos Estados Unidos, né? Pois é, eu tô aqui. Pois é. Eu quero fazer perguntas mais polêmicas no próximo, então. Eu acabei Paz, esquecendo de falar que a gente começou aí, né? Eu acabei esquecendo de falar. não, não. Mas, Volta, se der tudo certo, a gente volta, com certeza. então tá. Valeu, É, obrigado. você quer dar aí seu recado final? Ai, gente, o meu recado final seria o seguinte: tenham esperança, porque tudo que está acontecendo agora um dia vai embora. O que está acontecendo nesse país, esse movimento de extrema direita, e não vai ser para sempre. Eu tenho certeza que não, porque não pode ser possível que o mundo continue a dar passos atrás. A gente não pode mais. A gente já viveu isso. A gente tem que seguir sempre. E também pensem, tenham em mente também que toda a desgraça que os Estados Unidos fez pelo mundo afora foi muita. Sim. Ainda existem boas pessoas aqui que querem o contrário. Existem pessoas que estão do lado certo da história, que estão aqui, que estão lutando para isso. E felizmente um dia a gente vai chegar nesse. Não, não discriminem nem martirizem todos os brasileiros que moram nos Estados Unidos, porque tem algumas pessoas que não são da É direita, extrema exatamente isso que eu direita. queria te perguntar, mas eu vou deixar para a próxima. Tá ótimo, valeu, valeu. É isso minha mensagem. Beleza?
Bom, Rô, muito obrigada por ter vindo aqui conversar. Foi muito legal mesmo. Eu espero que Agradeço. tenha bastante visualização, porque essa foi uma conversa muito legal, assim, uma das que eu mais gostei, assim. Foi muito bom. E, Obrigado, obrigado. Rô, então, né, se você quiser se despedir, né, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Segue o Rogério, segue a gente também, né? E não esqueça de dar o like, porque eu sei que todo mundo pede like, mas assim, eu, por exemplo, eu sempre esqueço de dar meu like. Porque você tá assistindo, né? Você esquece. Mas o like é muito importante para quem tem um canal, porque ele ajuda o YouTube é obrigado a empurrar o vídeo, né, para outras pessoas. A gente acaba tendo um pouquinho mais de alcance. Então, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal para dar aquela forcinha. E muito obrigado, Rô. Muito Valeu. obrigado por quem está assistindo. E um Obrigado. beijo para todos. Tchau.